Fala galera, meu nome é Rian Santana. Olá, eu sou a Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nosso convidado de hoje é meu camarada, advogado criminalista Douglas Vieira, Black Belt da Gracie Barra, meu camarada. Faixa preta da Gracie Barra, meu irmão. Tudo jiu-jiteiro, Muito é isso obrigado mesmo? pela sua presença. Obrigado. Aqui no Pendura Podcast. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado. Gente, olha, Douglas, advogado criminalista. Hoje a gente vai tirar as nossas melhores dúvidas sobre essa área penal. Eu tenho um monte, né, gente? Então, vamos lá. Pode começar, doutor Rian. Antes de entrar na seara criminal, o que a sua vida no jiu-jitsu trouxe para a sua vida da advocacia? Cara, é muito importante você falar disso, porque o jiu-jitsu, ele me trouxe, além da disciplina, de você saber a hierarquia dentro do tatame, ele me trouxe tudo isso e eu consigo aplicar isso na vida. Engraçado que acho que todo mundo, num momento da vida, você se põe a momentos de riscos. Quando você sai dessa sua zona de conforto, você está num momento de risco, como é que você vai lidar com esse risco? Como é que você vai lidar com aquela situação desconfortável, quando você sai da sua bolha, da sua zona de conforto? E o jiu-jitsu traz isso. A todo momento, imagina treinar com o Rian. Rian hoje tá leve, né? Mas quando nós treinávamos, o Rian era bem mais pesado. O Rian, tipo, faixa roxa, já eu, a branca, azul. Um cara nos 100 quilos, assim, ele devia ter 100 e tal, né? É uma posição. Não, nunca passei de 100. Mas... Em cima de mim parecia que tinha 200. Então, assim, um cara em cima de você, não, brincadeiras à parte, uma pessoa desce em cima de você, você está num momento de risco, tu vai bater, e você, como é que tu vai lidar com aquela zona de desconforto? E, pô, tremendo, o cara ele te amassando. Eu entrei no jiu-jitsu, era mais leve, hoje eu tô um pouco mais pesado, mas e o jiu-jitsu te traz isso e você consegue aplicar isso na vida. Às vezes, antes de uma audiência muito complexa, tu vai entrar numa audiência e você... Às vezes as coisas saem daquela do script. Tipo, tem uma respiração no jiu-jitsu. Ele gosta de desafio, ele já vai logo pra parte criminal. Eu, tipo, faixa branca quero pegar roxa, né? Eu percebi ele falando. Tem um exercício, tem. Né? Antes do treino, nós fazemos um alongamento, mas a todo momento, durante os treinos, você faz essas respirações involuntária, assim. Acaba que tu prende a respiração para fazer um movimento ali, depois você solta. Então, o jiu-jitsu, ele te traz essa questão de respiração, te põe em momentos de desconforto, e eu acho que o legal é você trazer tudo que você traz dessa arte suave, que de suave não tem nada, né? Tu traz esses momentos de desconforto ali dentro do tatame, trazer pra vida, e no momento de adversidade tu conseguir usar aquilo a seu favor. Aquele negócio, você tá ali já no desespero, preciso arranjar uma saída pro meu cliente, preciso arranjar uma saída para sair daqui, então é pensar no momento de perigo, pressão, né, de pressão, um caminho melhor pro cliente, né? Às vezes em uma audiência, como eu falei, complexa, esses dias mesmo eu passei por um momento que eu estava numa audiência, eu tinha, para mim, na minha cabeça, o processo, o rito da audiência é seguir um caminho, e se seguisse esse caminho, eu estava na minha zona de conforto. Do nada, mudou. Não era mais o que eu estava pensando que seria. A promotora fez uma pergunta para o cliente que eu fiquei meio assim, então o que eu vou fazer? Eu tive que pensar rápido, adotar uma outra estratégia. E isso tudo o jiu-jitsu me traz também, que nesse momento de adversidade, o que tu vai fazer? Tu vai aprender a tua respiração, calma aí, o que eu tenho que fazer agora? Respira, vamos achar uma saída. No jiu-jitsu tu tenta raspar, tu tenta dar uma investida num movimento ali, mas não, na audiência, tu respira, calma aí, o que eu posso fazer aqui agora? E te dá essa segurança. Além disso, te dá segurança te dá uma segurança de vida mesmo, para você falar, às vezes tem pessoas que entram no jiu-jitsu, o Rian acho que é um cara, é um exemplo perfeito, assim, porque tu olha assim tímido, parece ser tímido, mas é um cara que, assim, o jiu-jitsu te traz essa segurança de falar, de chegar perto da pessoa, apertar a mão, e aí, dar um abraço, e eu acho que isso no teu dia a dia, quando você aplica esse tipo de coisa no dia a dia, essas técnicas, essas pequenas nuances que tem no jiu-jitsu, você aplica no dia a dia, tu falar olhando no olho, você vê alguém que é hierarquicamente superior em determinados locais, saber lidar com essa pessoa nesse momento, e o jiu-jitsu te traz isso. E você saber utilizar isso durante a vida, eu acho que é muito válido, sabe? Essas questões da hierarquia,
dos momentos de perrengue, você sabia o que fazer naquele momento. Jiu-jitsu te traz isso. E o jiu-jitsu parece uma religião, sabe? Aquela religião que as pessoas querem te levar para a religião. O jiu-jitsu tem muito disso. A gente Esses dias eu ouvi alguma coisa sobre isso, assim, quando a pessoa entra no crossfit, ela vive o crossfit. Aí quando ela entra no jiu-jitsu, ela vive o jiu-jitsu. É assim, mais ou menos? É muito assim. Assim, pessoal de casa, antes, se inscreva no canal, ative o sininho. Boa. Nosso convidado aqui é faixa preta, então vai tomar um mata-leão. Se você não se inscrever, vai tomar um mata-leão. Se inscreva siga ele nas redes sociais. Depois Lógico, a gente divulga aí. Deixa ali embaixo no... Só que você achou que ia falar só de processo penal, né? Mas já mandei logo no jiu-jitsu, por quê? Porque um dos valores da arte marcial, do jiu-jitsu, é a irmandade. E o Douglas, pô, é um irmão que eu tenho de vida aí, eu conheço ele já desde 2014, 2015. Desde quando ele começou na faculdade de Direito ali, primeiro período. Verdade. Faixa branca, eu já era mais graduado no jiu-jitsu e mais graduado já na fase final de universidade, né? Então, cara, é uma pessoa que, porra, sempre tava ali pra aprender, tamo junto, é isso aí, alto astral, né? Energia boa. Então, cara, você é a cara do Pendura Então, Podcast. deixa eu entender uma coisa, rapidinho, Brasil. Vamos cortar aqui. Ele te passou, então, no jiu-jitsu? Porque ele já é faixa preta, que você acabou de anunciar. É verdade. Ih, mas você ficou estudando, escrevendo livro. Escreveu o livro e não foi treinar. Eu morava no Pechincha, em Jacarepaguá, ele também treinava lá, e eu me mudei. Aí troquei de academia, e aí outros caminhos seguiram, eu acabei... Ainda tô na faixa marrom, né? Aí ele já tá na faixa preta. Ainda não, acho que é bastante coisa, né? Mas isso é outro Brown Belt. Então tem que resolver com o mestre. Gente, mas então, vamos lá. Deixa eu só pedir uma coisa aqui pro nosso convidado. Como já entrou no assunto do jiu-jitsu, mas eu vou pedir aqui pro nosso convidado se apresentar para vocês. Conta um pouquinho de você, como você entrou na faculdade, se formou, decidiu seguir esse caminho da área criminal. A gente tem 3 horas de podcast. Fica à vontade, o programa é seu. Hoje, Quando eu vim lá... aproveitar que falou do jiu-jitsu, mandar um abraço pro nosso mestre, né, Alessandro, mestre PQD, Niel, todos os colegas de treino aí. Estão todos senão eu apanho depois lá. Gente, pra mim aqui todo mundo aí do Rio Doce, senão depois eu apanho. Península, Pechincha, mas o rapaz treinou por aí, hein? Um abraço pra todo mundo. E por aí vai. Pode esquecer de Como ninguém. é que faz? Barra Jacarepaguá, tá tudo dominado. Tá tudo dominado, é então, tudo nosso. osso pra vocês, venham todos pra cá, falar com a gente, conversar. Cara, assim, eu comecei... faculdade de Direito foi uma coisa que eu sempre quis. Desde o meu pré-vestibular, eu fiz pré-vestibular focando na faculdade de Direito. Eu visava a faculdade de Direito. Queria ter feito o UERJ, entrei no pré-vest, estudando para o UERJ, só que eu trabalhava numa loja de surf. Então, para conciliar, a UERJ era tempo integral, então a UERJ, a faculdade de Direito, é tempo integral, é muito tempo. Acabou que eu estudei, não passei para a UERJ, passei para letras na UERJ, só que não era o que eu queria. Eu sempre quis Direito. Aí acabou que eu estudei, fiz o pré-vest, passei com uma bolsa legal para Estácio, fiz Estácio. Aí durante o curso de Direito, eu nunca fui bom aluno na escola, assim, sempre fui um aluno regular, meu pai aparecia na escola direto, a minha tia me salvava, porque a minha tia era a inspetora do colégio. Aí dava alguma confusão lá. Dava uma confusão lá, minha tia chegava, não, bem assim. Poxa, meu sobrinho, não sei o que, todo mundo, você é sobrinho da Glória, tem que dar exemplo. Eu falei, exemplo, 13 anos de idade, vai dar exemplo pra quem, pô? Então, assim, eu nunca fui bom aluno, mas na faculdade eu me dediquei muito mesmo, porque eu queria concurso. Eu estudava para ser delegado. Então, quando eu cheguei no 5º período ali, que eu comecei a ter penal 1, penal 2, processo penal, fui me apaixonando pela área. Falei, cara, eu quero estudar isso aqui para a vida. E eu estudava mesmo. Eu pegava livros, eu saía da faculdade, acho que até umas 11 horas, 11h30, meio-dia, por aí. E eu ficava estudando de meio-dia e pouco até dar o horário da loja, que a loja pegava 4. Então, eu ficava estudando, esquentava marmita. Você continuava, então? Na biblioteca. Pegava livros, ficava estudando e eu estudava mesmo, assim, por livros, gostava de ler doutrina, sempre gostei de ler doutrina. E saía da faculdade, ficava estudando, esquentava marmita na cantina, tinha uma tia que era minha amigona lá, virou minha amiga, ela sempre esquentava, aí dava, pegava 4, saía da faculdade 2, 2h30, e às vezes chegava mais cedo na loja também para pegar onda e tal, mas minha rotina era muito essa. Eu estudei muito, assim, durante a faculdade, visando o concurso público. Ser delegado e tal, quero ser delegado.
Só que foi chegando num ponto, estagiei com o Fabrício, até outra faixa preta da nossa academia, eu fui estagiário do Fabrício, para você ver como é que o jiu-jitsu tem essa questão de irmandade, né? Ele te puxou pro escritório Me puxou pro escritório. Não, Douglas, vai lá, estagiei no TJ, um grandão. Engraçado pra caramba, Fabrício, gente boa pra caramba. E esse cara me levou pro escritório dele, foi minha primeira vivência com o escritório. Assim, eu saí do TJ, fui estagiário em vara de família, fui conciliador. Gente, isso é muito bom. É muito bom, aprendi muito. Aprendi muito sendo conciliador. Hoje eu chego em audiência de GCRIM, tem gente que não, mas audiência de GCRIM... Eu fiz, um dos meus primeiros estágios foi conciliadora do GCRIM. Eu também. Antes da promulgação da Lei Maria da Penha, né? Faz um catinho de tempo, mas tudo bem. Foi 2006, né? Lei Maria da Penha, 2006. Então, assim... Não vou fazer a piadinha, não. Não precisa dizer elegante, não, tá? Então, assim, acabou que eu fui estudando e eu cheguei num período, passei na UAB, fiquei, e agora? Eu queria estudar para concurso. Só que nesse tempo eu fui morar junto com a minha esposa, assim, a gente começou a morar junto. E ela trabalhando e eu não. E esse período para mim foi crucial na minha girada de chave. Então foi quando você estava no final de faculdade, passado na OAB. Você já não estava mais na loja? Não estava mais, saí da loja no meio da faculdade. Eu saí no meio da faculdade, foi quando eu desvinculei da loja. Eu penso que a vida é feita de ciclos. Tu tem que você tem que abrir mão de algumas coisas. A loja foi uma das coisas que eu fui abrindo mão. Eu saí da loja em 2015. Foi até quando foi a minha primeira viagem pra fora, eu sempre vi a galera falando de Califórnia, que Califórnia é maneiro. Então eu peguei minha rescisão, falei, cara, tô no meio da minha faculdade. Eu vou um mês e vou ficar um mês na Califórnia. Aí acabou que eu nem fechei, que foi um período de férias. Fui, viajei e tal, só que eu falei, esse aqui vai ser para encerrar meu ciclo, vai ser meu período sabático para eu não fazer mais nada, vou ficar lá, vou surfar, vou conhecer o que eu tenho para conhecer. E quando eu voltar, vou focar na faculdade, entrar num estágio e ir embora. E foi o que eu fiz. Saí da loja, fui para Califórnia, fiquei um mês de período sabático sem fazer nada, só viajando e curtindo e tal. Quando eu voltei, eu já engajei. Eu entrei num estágio, não foi do Fabrício, foi no TJ, depois conciliador, não sei o quê, fui indo. Aí, depois de um tempo, Fabrício. Que eu entrei no Fabrício, o Fabrício fez uma parada muito legal comigo, que o escritório dele era trabalhista. Mas a vivência de escritório, independente da área que você queira atuar, eu falo isso para todo mundo, para você começar, independente do escritório que seja se for um trabalhista, consumidor, para você ter a vivência do escritório. Como é que funciona? O dia a dia, né? A captação de cliente, atendimento, cobrança, como cobrar, andamento de processo. Isso tudo você tem que ter. Ir ao fórum, Nós saber recebemos lidar. aqui a vice da OAB, a doutora Tereza Basílio, e ela falou justamente isso. A entrevista da vice-presidente da OAB está aí embaixo no canal. Quem puder, confere lá. Ela falou exatamente isso. Isso é da faculdade, seria não sabe ótimo nada. você até dar aula de mentoria. Eu tô com um projeto, eu tô projetando. Mas o que te leva, assim, para o direito penal? Aqui no Rio de Janeiro. Foi nesse bravo aqui no Rio de Janeiro. Nesse ato. Nesse ato, assim. Já tá rico, né? Tem mulher. Deus shows. Quando for teu vizinho, tu vai... Quando eu for o vizinho do cadeira do Pendura. Quando eu for vizinho do já tá fora do Pendura. Aqui já tá com milhões. Então, assim, é um privilégio pra mim também estar aqui. É maneiro pra caramba estar aqui com vocês, mas enfim. Quando eu... Aí comecei nesse ato de... Passei na UAB, saí do Fabrício. O Fabrício falou, vai estudar, cara, estuda. E ele falou pra mim uma parada muito legal. Ele falou, cara, estuda. Quando tu passar... Ele me pagou 2 meses pra eu ficar estudando. Ele falou, não precisa vir. Só estuda agora. E nesse momento que você estudar e você passar na UAB, tu volta. Se quiser continuar com a gente, tem tua cadeira ali, irmão. Trabalha com a gente, faz o que tu quiser. O escritório tá sempre de portas abertas. Foi um cara muito maneiro na minha vida por conta disso. Ele me deu o empurrão, né, também. Maneiro, assim. Não sabia. Eu conheço os dois, mas não sabia dessa história. Ele falou, ele me pagou 2 meses para eu ficar em casa estudando. Não precisa vir, Douglas. O que precisar, eu vou te pedir, mas não precisa. Então ele me pagou 2 meses. Ele falou, só quero que tu foque na tua OAB, que eu sei que ele às vezes me via, cara, almoçando e assistindo aula. Eu acho que foi isso também que ele viu que eu queria muito. Então, o sonho era ser advogado. Aí, na verdade, ainda não era. Era a complementação, né, do ciclo. Tem que passar, eu vou ter que passar. Então, assim, ele viu que eu queria muito passar, então me deu esse empurrão. Aí passei na OAB. E agora? Como é que eu faço? Eu já tinha um cliente ou outro criminal, mas era coisa boba, era um GCRIM. Que acho que todo mundo começa no GCRIM, né? Briga de condomínio, uma injúria, crimes contra a honra de uma forma geral. O acompanhamento de audiência, porque eu não sei se o pessoal de casa está acompanhando, gente, ou vive,
mas a gente tem uma figura, hoje nem tão presente, mas antigamente era muito presente, que era a figura do audiencista. Sim. Que era de estar ali nas audiências, de GCRIM, juizados cíveis e tudo. Mas hoje eu acho que nem tanto, né? Eu acho que hoje, de fato, a parte chama e o advogado está lá do início ao fim. Mas o pessoal de casa que não sabe o que é o GCRIM. O que é o GCRIM? É o Juizado Especial Criminal, né? Que é uma vara competente para processar e julgar crimes de menor potencial ofensivo, né? Que tem previsão legal lá na Lei 9.099. Então, os crimes que têm pena pena máxima combinada menor que 2 anos são processados e julgados pelo Juizado Especial Criminal. Então, acho que todo mundo começa aí. Eu tinha alguns clientes nessa área, mas eu queria muito estudar para concurso. Eu estava estudando para concurso, só que querendo advogar porque eu estava morando junto já e eu não tinha grana. Sim, eu não queria depender dos meus pais. Meus pais, assim, me ajudaram até onde puderam. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu estava sem grana, morando junto. Tendo despesas, né? Despesas, óbvio. Tendo que custear essas despesas e como? Eu comecei, cara, o que eu vou fazer? E uma coisa que me ajudou muito, assim, foi começar a me apresentar como advogado criminalista. Eu sou advogado criminalista. A primeira coisa que eu fiz, cara, eu vi que que existiam muitas pessoas com perfil profissional e tal, e eu falei, cara, eu vou falar pro mundo, para quem eu quiser, num perfil profissional. Foi o que eu fiz, investi no marketing, mas não investi grana. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta antes de você ir para essa parte. A gente, quer dizer, eu um pouquinho antes, tinha uma figura muito importante que dizia assim, advogado criminalista, advogado de porta de cadeia. Existe de fato essa figura? Isso acontece? Existe você chegar um dia assim, estou passando aqui em frente ao presídio e tal, olha, vários advogados de porta de cadeia. Existe... Você vai me fazer falar isso, cara. Não existe queria. isso, Douglas? Doutor Douglas, conta pra gente. Meu Deus, infelizmente eu vou ter que falar. Você começou assim ou já passou dessa fase? Cara, nunca fiz. Não é um preconceito? Eu acho Não que é preconceito, eu nunca fiz. Eu comecei com o Instagram. Instagram fazendo vídeo. Eu vi um tema, por exemplo, um tema que está em voga hoje. Pega aí, sei lá, prisão do próprio Roberto Jefferson. Fazia um vídeo explicando. Leonardo da Silveira, eu tenho um lá explicando. Porte de arma para guarda municipal. Você guarda que você vai falar isso pra gente já. Falava um pouquinho de cada coisa. Temas em voga. Explicando a parte penal. Criminal, Então, assim, eu pegava esses vídeos, esses temas, e fazia um vídeo de 30 segundos, 1 minuto. Ia passando, aí hoje eu fui melhorando, assim, melhorando não, mas fui tendo mais tempo, eu fazia um mais longo, e isso dava engajamento. Um alcance maior, né? Pô, mais vídeo, pessoas iam vendo. E iam as pessoas. vendo. E aí, os primeiros clientes vinham, amigos, cara, olha só, me xingaram aqui, fizeram não sei o quê. E aí? Aí tu começa. Eu não sabia que cobrar. O boca a boca pro advogado, gente, isso é muito importante. É muito importante. Porque hoje, até Dr. Douglas das prerrogativas, Sim, né? Sou delegado de prerrogativa. Nosso código de ética nos proíbe, não é que, vamos dizer assim, ele nos abarca de várias situações, o advogado, ele não é comercial, então várias situações a gente tem que tomar cuidado na hora de comercializar. Captação. A captação de clientes é proibida pelo código de ética da OAB. Então, assim... Distribui panfleto, ficar na coisas. porta de presídio então, queimando coleguinha. Só que quando a gente usa a nossa rede social para falar didaticamente sobre alguns temas, é totalmente permitido. Então, o que o Dr. Douglas fez está tudo ok, dentro 100%. do código de ética. Então, assim, então eu comecei dessa forma, e tem gente que começa na porta de presídio, porta de delegacia? Tem. Não é uma conduta antiética, pelo contrário. Eles estão ali Estão ali. Tem pessoas que não têm a rede social para chegar. Exato. E eles estão ali em loco, no momento em que está tudo acontecendo. Isso não é antiético. O que acontece muitas das vezes, outro dia inclusive me pronunciei desfavorável a pessoas que fazem essa captação de forma antiética na seguinte forma. Existe o presídio de Benfica, onde as audiências de custódias acontecem. O que acontece na prática, geralmente? A pessoa é presa cometendo algum crime. Foi preso hoje, foi levado para geralmente é em crime em flagrante. Ou até cumprimento de mandado de prisão. Você é levado para a delegacia. Geralmente não. Cumprimento de mandado de prisão, prisão em flagrante, você tem que ser levado para a delegacia. Ou para fazer um APF, um auto de prisão em flagrante, ou seja, para dar cumprimento àquele mandado de prisão. E nesse momento você fica na delegacia. Só que tem muitos advogados que ficam na porta da delegacia esperando aquela pessoa chegar para captar. Problema nenhum. Tudo bem, não tem problema. A questão toda é o quê? Tem advogados que não fazem esse tipo de... Eu, graças a Deus, nunca precisei fazer. Mas tem advogados que fazem
e não só contente em estar fazendo aquilo ali naquela captação, eles queimam outros colegas. Alguns, né? Então Olha, acontece vai isso. com aquele ali não, hein? Cobrou porque- quanto? Cobrou XI? Não, eu faço por metade. Cara, não precisa disso, sabe? Entendi. Você já tá ali. Acontece e muito, Até inclusive. porque todos nós temos que ser parceiros, né, eu acho. Exatamente. Tu tem que. Existe muito isso, advogados que queimam. Já aconteceu esses dias, e eu aviso. Olha, quando o cliente me contrata, geralmente ele me contrata para o flagrante e para a custódia. Eu dou um valor, para eu ir para o flagrante é tanto, e para ir para a custódia é tanto. Se quiser fechar os dois, eu faço tanto, entendeu? Gente, deixa eu só explicar para vocês assim. A custódia é o primeiro ato processual, né? Isso. Todo mundo passa, porque quando é preso, Que né? a pessoa, quando ela é pega ou em flagrante, tudo, o suposto acusado, né? Ele é pego, ele pode ser levado, ele tem uma audiência com o juiz e ali o advogado ele deve estar presente, Tem não é que tá, isso? tem que Então tá. é bom o pessoal de casa ficar sabendo. O advogado deve estar presente, seja em flagrante, seja ou até mesmo Cumprimento de no mandado. cumprimento de mandado de prisão. Então, esse é o primeiro ato processual no qual a pessoa, suposto acusado, ele está ali em frente a uma autoridade jurídica, né? Vamos dizer assim, Exato. o juiz. E o advogado deve Tem que estar tá. ao lado dele. Então, Então é aqui isso no que ele está Rio- contando aqui pra gente. Aqui no Rio. Rio é em Benfica. Tem em volta. Não. Tem Benfica e tem Volta Redonda, se eu não me engano. Tem também Tem acho no que interior lá do estado e acho que tem Volta Redonda eu Macaé fiz também. já. Pro lado de Macaé tem uma ali que eu não conheço, ainda não fui lá Mas também. independente, Mas tem. Foi os preso, núcleos tem que de- levar Delegacia. Delegacia e E a depois pra delegacia- custódia. Ou instaura um APF ou faz o cumprimento de mandado de prisão pela Polícia Civil. No dia seguinte, geralmente não é no dia seguinte, mas o CNJ tem uma regulamentação de que ele trouxe a previsão legal de que deve ser feito a audiência de custódia em até 24 horas do conhecimento do juiz do fato, aquela prisão em flagrante. Então, essa audiência de custódia, ela deve ser feita em até 24 Mas horas. demora na prática? Cara, eu tive um caso outro dia que demorou uns 3 dias. É mesmo? Eu ia fazer Porque- THC pro plantão e tal, mas assim, Não, mas eu sei que a enfim. custódia é um caso, é uma exceção, porque eles respeitam aí no máximo 2. No máximo. Mas qual é já a vi- finalidade da custódia? É ver, só pra ver se Excelente o preso pergunta. tá Às bem, vezes é tá, uma- só se foi integridade física ou ele Não vai só isso. analisar ali, ele pode prender, pode Não só isso. soltar. Qual é a finalidade da audiência de custódia? Eu costumo dizer que é dos atos mais importantes do processo. É o flagrante. Eu costumo dizer que tem o processo, ele tem uma marcha. Ele tem, o nome já diz, né? Um processo. É uma marcha Você tem que passar por momentos. A custódia é muito importante. O flagrante, para mim, é o mais importante, eu diria. Prisão em flagrante, porque ali você vai garantir a espinha dorsal, o espírito do processo. Dali por diante, é lógico que o Código de Processo Penal, artigo 155, ele diz que as provas colhidas no momento inquisitorial, que é numa sede de delegacia, elas por si só não podem ser utilizadas para condenar. Elas têm que ser valoradas diante de um crivo do contraditório e ampla defesa durante um juízo. Mas o flagrante em si, ele é muito importante porque você consegue evitar ilegalidades. Às vezes Eu ia o falar cara... agora, as nulidades. do processo. Ilegalidade, nulidade, porque assim, às vezes o cara pode ficar em silêncio. E aquele silêncio dele não pode ser usado contra ele. E ele pode dar a versão dele em juízo. E quem vai garantir que aquela versão dele contada em sede de delegacia é uma versão verdadeira, por mais que ele tenha assinado? O que a gente consegue pegar, o que eu mais pego, na verdade, assim, pego muitos processos que a prisão é feita em flagrante, e quando você vai ver toda aquela quebra da cadeia de custódia, todas aquelas provas que deveriam ser resguardadas não foram. Em juízo você consegue trazer, diante de um contraditório, de uma ampla defesa, e até porque o flagrante ele vai se refletir na custódia. Como foi dado o flagrante? Aí vem a custódia. Para que serve a custódia, Rian? Respondendo a sua pergunta, eu acredito que seja pergunta de milhares de pessoas. A audiência de custódia, ela é importante para quê? Para resguardar essas legalidades que devem ser, ou até para você mencionar as ilegalidades que foram trazidas na sede do flagrante. Então você menciona as ilegalidades. A prisão não foi feita assim, foi feita de tal forma, a casa foi invadida, sem o mandado, não tinha nada, enfim, você vai...
teve interceptação, não teve, você alega N quantidades de nulidades na audiência de custódia para dizer que aquela prisão se deu de forma ilegal. E a custódia, a finalidade dela em si é para quê? Para você dizer se aquela prisão se deu de forma legal ou ilegal. Em que circunstâncias essa prisão se deu? O que esse cara que está sendo preso estava fazendo para ter sido preso? Sabe? Ele merece, outra coisa muito importante também, ele merece ser posto em liberdade? Esse cara que foi preso, ele pode ser posto em liberdade? Ele põe em risco a aplicação da lei penal? Ele põe em risco a garantia da ordem processual? Ele tem os requisitos, né, do 312. Hoje ainda existe o clamor público ou não, né? Não. Tem, assim, não está no 312, clamor público, mas tecnicamente não existe. No ordenamento jurídico, mas na hora do julgamento, né? Na hora da percepção, isso ele ainda é valorado. Já aconteceu em audiências de eu fazer audiência de custódia de processos que tiveram determinada repercussão. A pessoa preenchia todos. Então, assim, o clamor público, de certa forma, não tem previsão legal. O que o povo pensa daquela pessoa pouco importa. Pouco importa? Não importa nada. Absolutamente nada. O que o povo pensa daquele cara? Desculpa, dane-se. Mas na percepção ali do julgador, ele vai pesar. Mas se sair na imprensa, aí ele vê que, é porque às vezes não é uma ilegalidade, mas é o do costume nosso, né, de sociedade, às vezes era uma coisa que... Outra coisa, exato. Que, assim, aquele cara ali, foi um crime que... É lógico que tem crimes que são repugnantes. É difícil são repugnantes. E quando você comenta, te dá uma paura, assim, tu fica meio... Não tem muito como falar. Tudo que você falou da custódia é na teoria, porque assim, na prática a decisão já está pronta, né? O juiz já chega lá, assina, tchau, né? Porque... O bom ali... É rápido? Na prática, o bom que aqui... pronto. Ele no juiz só assina. Eu nunca tive numa audiência. O bom que aqui... Nós temos 4 juízes. Nós temos 4 juízes aqui fazendo audiência de custódia simultâneos. Simultâneos, Thalita, assim. Então é assim, São 4. Já a decisão tá pronta. São 4 juízes fazendo audiências. Aí a pauta sai todo dia à noite. Mas aí você já... Então tá, a pauta tá pronta. Calma aí, pessoal. Não, a pauta da audiência de custódia. Doutor Rian trouxe aqui a informação de que a pauta tá pronta. Não fui eu que falei isso, gente. Você, doutor Douglas, então já conseguiu alguém que falou assim, calma aí então que eu vou dar uma decisão mais tarde? Não, já teve decisões. Ctrl-C, Ctrl-V. Já teve. Mas, lógico, tem as suas exceções, mas a grande parte, 90%. Então, eu ia chegar no seguinte sentido: tem 4 juízes ali. Tem juízes que são garantistas, assim, que garantem os direitos fundamentais. Previstos na... que segue a Constituição exatamente que está ali escrito. Isso. Tem juízes que são garantistas e tem juízes que nem tanto. Então, dependendo da sala, aqui no Rio de Janeiro, você já chega... o cara é primário, o crime não tem violência, não tem grave ameaça, o cara tem residência fixa, consegue comprovar a origem lícita dos seus rendimentos, é responsável por um filho menor. Então, assim, o crime ali em si, caberia fiança na delegacia, não arbitraram. Aí a gente pode ser que consiga uma fiança. Então, isso consegue ser discutido ali. Mas, na grande maioria, você já vai ali com um sentimento de que, assim, cara, eu vou ali, faço o meu melhor. Eu faço sempre. O que eu costumo fazer? Até uma dica prática para quem quiser atuar na área e tem interesse. Eu, antes, consulto a pauta, vejo o número do processo. Eu faço um pedido de liberdade provisória, que vai uma dica importante para o podcast. Gente, audiência de custódia não é revogação da prisão preventiva, pelo amor de Deus. Eu já vi advogado que revogação da prisão preventiva. Não é liberdade provisória. O cara foi preso em flagrante, você tem que pedir uma liberdade provisória. Revogação da prisão preventiva vai ser lá para o juiz competente para processar e julgar o caso. Tá bom? É uma dica que a gente deixa aqui. Eu acho que a principal, assim, tá precisando de advogado criminalista, gente? Procura Dr. Douglas Vieira, lá na rede social dele. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo e comenta, deixa lá. O que vocês acharam da dica, da nossa... Não pode errar a peça, né? Se errar a peça processual... Cara, porque assim, acho que... Assim, é lógico que existe o princípio da fungibilidade, não tem isso? Os juízes aceitam, né? Eles modificam. Aceita o seu agravo interno como embargo de declaração, seu embargo de declaração para agravo interno, mais ou menos assim, né? Feio, né? Assim, tem nome, tem peças, assim, sabe? Eu acho que tem nome, enfim, é a dica que fica. Eu sempre faço um pedido de liberdade provisória antes,
junto o quê? Junto o meu pedido, faço minhas alegações, tanto que eu não durmo direito. Quando eu tenho um flagrante, eu sei que a audiência de custódia, geralmente aqui não Você é... fica pensando. Eu fico pensando no que eu vou falar, eu falo com a família, peço para mandar documento, às vezes a família quer ir no escritório no dia seguinte, que a audiência deve ser feita até 24 horas do conhecimento do juízo. Só que o cara, como foi preso hoje, ele vai ser levado para Benfica amanhã, ele não é levado hoje. Então o juízo vai tomar conhecimento da prisão dele amanhã. Então a audiência geralmente, depois de amanhã, é o que geralmente acontece. Eu sempre falo isso para a família, falo isso nas delegacias, que é o que acontece na prática. Então, nesse ato, nesse meio tempo, eu às vezes me reúno com a família, peço para mandar documento, certidão de nascimento, comprovante de curso técnico, tudo. Tudo que possa comprovar, tudo isso, que possa comprovar que aquela pessoa não é uma pessoa inclinada e dedicada a atividades criminosas, eu gosto de juntar. Junto, porque nós sabemos que palavras o vento leva. Então eu falo, excelência, o comprovante está juntado em florestais. Eu sempre faço isso porque ali é o momento que o réu vai ter. Na verdade, ele não é nem um réu, né? Ele é custodiado. Então, o custodiado vai ter de ter alguém por ele para fazer uma defesa técnica, para alegar quais são os requisitos que ele preenche para que ele possa responder aquele processo em liberdade. Então, respondendo a pergunta, resumindo aqui, para que serve a audiência de custódia? Para dizer se a prisão foi legal e para dizer se aquele cara pode ou não responder aquele processo em liberdade. Ponto. É basicamente isso. Show de bola. E dali, deixa eu só fazer agora uma pergunta. Ótimo, mas agora já vem aquelas perguntas da pessoa que só assiste CSI, advogado trabalhista, né? São as perguntas que eu mais gosto. Flagrante 24 horas. São as perguntas que eu mais gosto. Aí, beleza. Aí, digamos que de fato foi. Não. Aí eles podem dar fiança, né? Ou não tem fiança, ou não tem dinheiro para pagar fiança. Vai para uma cadeia, de fato, aqui um presídio. Sim. Aí tem direcionamento já específico na decisão. Chegando lá, como que é esse tratamento? Você tem certos acessos a acompanhamento... Chega lá, pergunta, qual é o teu comando? Você chega lá. Se for de um comando, você fica numa ala. Ainda bem que o doutor Rian não é advogado criminalista, né? Imagina, gente, ainda bem que o doutor Rian não é criminalista. Se for da comunidade LGBTQIA+, você fica numa outra ala, é verdade. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente fala as coisas brincando, mas é. Então, quando o Estado recebe o custodiado, aqui no Rio de Janeiro, é óbvio, né? Pergunta, meu amigo, qual é o teu comando? Aí você escolhe o teu comando ou a tua, né, onde você segue. Nós fizemos uma entrevista com Vieira e ele falou sobre isso, mas ele não me disse isso. Você já está trazendo aqui, então, outras informações. Como é que ele não trouxe. Eu tô igual o Léo Dias. Agora que você tô tá apresentando o podcast, as pessoas vão mandando, fala isso, fala aquilo. Você tá... Ele tá ali, ele recebe direct. mensagens ali pedindo só perguntas, só aquelas mais Tô qual era? recebendo direct no Instagram. Pessoal de casa, manda também mensagem aí também. Escreve aí pra gente aí no YouTube aí. E deixa o comentário que você quiser saber. As perguntas que a gente responde. Aí, no caso, sobre hoje, quem vai responder é o Dr. Douglas, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu vou ficar de olho lá nos comentários e eu faço ter questão de responder, de verdade. Mas qual era a pergunta? Depois que acaba a audiência de custódia, isso, como ele é encaminhado aí, e o processo criminal segue, gente, é um númerozinho que vai seguir no processo. E aí, nesse interim, né? Ele, lá dentro do presídio, ele vai ter lá os andamentos administrativos, vamos trazer assim, de cada presídio, como o Rian até trouxe aqui antecipadamente, enfim, uma ala ou outra. Mas, na verdade, o que eu quero saber é o seguinte, aí o processo está seguindo aqui. Aí vai ter uma outra audiência, porque você tem que apresentar testemunho, contraditório, ampla defesa, sobre o fato, né? Que é para tentar, no seu caso, inocentar o seu cliente ou não, ou trazer, de fato, as verdades, ou trazer que foi um erro administrativo, um erro policial ou um erro processual, dele estar ainda seguindo nesse processo. Chegando lá, como é a sua audiência com o preso, né? Porque ali ele já é considerado preso. Enquanto ele está na audiência de custódia, ele não é considerado ainda preso, né? Réu, né? Acho que réu, sim, custodiado. Tá preso, foi preso e foi custodiado. Depois que tem converteu o flagrante em preventiva. Ou, às vezes, até no caso de alimentos. A única coisa que eu faço fora do direito criminal é audiência de alimentos. Assim, quando é preso, eu faço. Dá pra fazer, assim, porque eu fui estagiário também de audiência de vara de família, então... Meu filho faz um acordo, paga a primeira parcela vai pra casa. É uma coisa que não tenho que falar. Eu chego em audiência de custódia e falo, olha só, excelência, a única coisa que eu tenho que falar é o seguinte, amigo, você tá devendo quanto?
Pode Você, parcelar quanto é em que você quantas pode... vezes? Isso. Eu não tenho o que falar, não Pensou alimentício. tenho o que falar. Olha só, amigo, jovem, você vamos tá devendo... Esses cálculos, tá certo? É isso aqui mesmo? Você tá esse tempo todo sem pagar a pensão do teu filho? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. O que tu pode pagar disso aqui? Mas tem que ser assim. Porque é a única coisa que não tem muito o que falar, é primário, tem bons antecedentes, não E, adianta. Prejuízo não e adianta. uma coisa assim, fugindo um pouco do tema de hoje, né, mas indo para a vara de família. O réu, muitas das vezes, quando ele é preso, ele não está exercendo a atividade dele, e aí com isso, se ele não for CLT, vamos dizer assim, carteira assinada, se ele for autônomo, enfim, ele não exercendo a atividade dele, ele não está recebendo dinheiro, pecúnia, din-din, na conta. E aí ele não vai, de fato, conseguir pagar. Então, o mais importante, de fato, é fazer um acordo. Ou, sei lá, penhorar alguma coisa, enfim. Botar, Acordo. toma isso aqui, segura isso que eu vou pagar no restante. Área É a de melhor família, acordo. Pensão, geralmente é o que eu proponho, assim, cara, faz um acordo, né? Tá devendo... Depois você discute o pra frente. Se Se é, você acha é. que é muito, se acha que é, enfim, Já pouco. aconteceu um de eu conseguir, conseguir revogar essa prisão porque... Mas isso é muito bom. O seu pensamento de advogado criminalista, né, voltado para a área de família, é o melhor caminho mesmo. Tá devendo, faz acordo. Pô, tá alimento, já é uma coisa até meio ruim. Quando tu vai fazer, tu fala assim, cara, o cara não tá pagando nem os alimentos do filho dele. Será que ele vai querer me pagar? seus honorários. Quem vai me pagar? Amigo, olha só, é tanto... Eu acho Não, eu sou- bom não, você criminalista. fazer um acordo. Criminalista. Excelência, ele ia até pagar a pensão, mas eu tive que receber os honorários. Tá pensando, era tanto abate Aí do a honorário do juíza fala os advogado. dois. Cilindró. Abate aqui do... Se fosse eu, a juíza Aí eu ia tenho uma botar. pergunta boa, hein? Lá Se vem. Vou te fosse eu, a fazer. juíza ia botar os Lá vem. dois. Vou te dar 3 opções. Lá vem. Vou te dar 3 opções. Fica até Você nervoso. falou de mandado de prisão. Ele não respondeu a minha pergunta, Então mas você responde já a tá... dela. Não, vai, perdão. Aí responde a dela. É, Qual foi a pois é, pergunta? tá vendo? Um homem não pode cortar a fala de uma mulher. É isso. É isso aí. Nossa, E você é meu acusado de Deus, gente, misógino. temos aqui um ser evoluído. 2, né? Porque cavalheiro. o Douglas já era, você que tá Um agora. cavaleiro, Tô um aprendendo, lorde. Gabi. Eu sou um homem de desconstrução. Mas vamos lá. Aí você teve o processo, seguiu. Aí Sim. eu perguntei, você indo lá no... Como que é a sua Presídio. recepção com preso, de fato? Isso é legal, cara. Não, mas aonde? Isso na custódia ou já saiu da custódia? Porque... Então, ele saiu da custódia, foi... Foi pro presídio. Preventiva, alguma das vezes, preventiva, né? Converteu Ou flagrante em ou preventiva. Foi pego e Foi pra foi. Bangu, Entendi. lugar agradávelzão. Foi pra Aqui no Bangu. Rio de Janeiro é assim, mas tem pessoas que assistem a gente em todos os lugares Sim. do mundo. Não, É, depende, verdade, depende, verdade. não depende. Eu entendi sua pergunta. Vou sintetizar aqui. E vou até dar uma dica. Posso dar uma dica prática? Claro, a gente só quer dicas. De- Saindo daqui, eu vou até começar a atuar nessa área. Dica Tem vaga prática. pra ir pro seu escritório? Só me dizer. Tá contratando? Tá. Vou mandar meu Quem, currículo mais quem tarde. dera pra poder trabalhar com o doutor Rian e tá ali no meu escritório. Pô, Vou mandar meu tá currículo aí. mais tarde. Mas Advogado de milhões. Eu vou chegar nesse patamar um dia. A se gente Deus ainda tá no quiser. pendura. Você que tá agora só sendo pendura. Mas conta lá. Então, Douglas. assim, o que eu faço? Como eu falei, geralmente eu fecho custódia e flagrante. E a estratégia processual a ser adotada dali para frente vai depender se ele vai querer fechar o contrato de honorários com a gente ou não. Eu vou passar para ele. O que eu faço e geralmente funciona? Eu passo o valor da custódia e do flagrante. E eu penso num valor global já para o processo inteiro. E eu abato esse valor. Fechei a custódia e o flagrante. O processo é X. Então a gente abate a custódia que você já pagou. resolveu. O processo é tanto, e daqui a gente segue. Você quer continuar com a gente, mas uma coisa importante também é que na própria custódia, acabou a custódia, converteu o flagrante em preventiva. Eu já dou a procuração, amigo. Assina aqui, por gentileza, que se tu continuar, para eu não ter que, sei lá, voltar aqui só para pegar a procuração e tal. E às vezes a família lá fora também já fechou comigo o processo inteiro. Então já antes, o que acontece? Antes da audiência de figura da custódia, família é muito importante, é muito né? importante e você tem que ter muita jogo de cintura, sensibilidade para poder lidar. Eu já fui muito mais sensitivo. Hoje em dia eu tento ser o mais técnico. Porque senão você se leva muito e você deixa de cuidar da tua parte técnica e só liga da parte emocional da família e tu vira psicólogo. Deixa de ser advogado. Então tu tem que ser técnico. Eu tô ainda na fase da psicóloga. Eu tô, acho que nunca saí da fase eu tô da deixando. psicóloga. Eu falo, olha só, o processo tá assim, eu tenho que cuidar do processo. Porque eu não tenho uma família só, eu crio grupos. Aham. Processo de fulano, processo de ciclano, e crio um grupo. Porque é muita... todo É a mãe, mundo- é a esposa, o pai e o irmão. Aí eu vou ter que falar a mesma coisa com a mãe, com a Quando esposa, não com o tem pai e com o irmão. filho, né, também que... Ainda tem um filho. otimiza a Então vamos fazer o conversa, né? seguinte: Resolve no grupo ali. tudo que for dúvida de processo, grupinho do processo. Aí eu deixo ali,
Hoje, por exemplo, eu interpus um recurso para o STJ. Já mandei para o cliente. Esse é um cliente só. Mas se fosse o grupo, eu mandaria no grupo. Tem processo que tem alguns réus, que eu estou no processo, o processo tem vários réus, mas eu estou ali por 2, 3. Eu crio um grupo com esses réus, hoje... Aí quando eu recebo meu push, eu já estou com o WhatsApp. Já vai, pá. Pushzinho, pum, é isso daqui, manda um áudio, é isso, puf. E vou mandando. Por exemplo, por que minhas dúvidas, pessoal de casa? Porque a gente, Dr. Douglas trouxe agora o push, né? No processo criminal tem a possibilidade também do suposto réu, né? Ser solto. Sim. Durante ainda o andamento processual. Tem. Cumpriu, sei lá, os 30 dias da preventiva. Se ele ainda não tiver, né, uns requisitos, você me atualiza isso ou não, se é isso mesmo ou não, porque tem muitos anos. Só para corrigir um pedacinho, que a preventiva não tem. Mais... A preventiva não tem prazo. Por exemplo, não tem mais. Tinha temporária tem época. prazo. Não, com temporária tem. Né? Preventiva Então, não tem prazo. Não tem prazo. A temporária existe ainda? Tem. Tá. Não, porque eu estudei mas o prazo do Código Penal, então não sei. Porque eu acho que você transforma a temporada em preventivo. Tá. Aí conta que você fez, né, sua pós-graduação de Direito Penal. Só não... Gente, eu sou zero esquerda de Só que Direito o Penal, caminho mas não- eu me o lembro algo caminho da eu época gosto da que eu faculdade. Professora Elisa Pitaro, um beijo pra você, promotora, que foi ela que me ensinou, só isso que eu sei. A minha vida não me levou pro direito penal. Na verdade, é uma área que eu não curti. Nem vou contar a experiência, que foi ruim. Não curti. Eu acho que o advogado no direito penal, de você criminal, você tem que ter uma espiritualidade, alguma coisa superior. Assim. Tem, que cara. ter muita fé, tem Falou que ter muita, tudo. Uma estrutura muita emocional. empatia, estrutura né? emocional. Falou Porque tudo. Verdade. eu acumulava isso. Né? Entendeu? Então, isso que ele fala, o cara tá preso, a família, não sei o quê, eu realmente falei, cara, isso não é pra mim. Apesar de gostar muito da área criminal, nunca atuei, gente, na teoria. pra ser sincero, eu acho que Então, nunca... você tem tem que dar uma relaxada de vez em quando, né? Tem. Por isso que eu tenho válvulas de SBN, válvulas que eu surfo, ando de jiu-jitsu skate, treino jiu-jitsu, faço crossfit. Sim, Zerar tem que fazer. a cabeça pra você não Tem. ficar pensando nisso a noite toda, né? E eu, graças a Deus, eu tô conseguindo, aos poucos, desvencilhar um pouco dessa questão de família e tal, porque é complicado. Mas voltando lá para a tua pergunta de como é que é com o cliente. A família quando fecha, eu já pego a procuração com ele e eu lido, no momento anterior, quando eu pego o processo da audiência de custódia, eu já tenho mais ou menos uma noção da tese defensiva que nós vamos adotar no decorrer do processo. Sim. Só de ler o APF, o auto de prisão em flagrante, ou cumprimento do mandado de prisão, eu já tenho um esqueleto do qual caminho traçar. Mas, num primeiro momento, antes da audiência de custódia, tu tem um tempo ali para conversar com o custodiado. Tu conversa com ele. Então, eu converso com ele rapidinho, só para dizer o que vai ser falado na audiência. Fala, amigão, aqui não vai ser tratado se tu fez. Eu sempre falo isso. Mas eu não fiz. Eu não tava. Mas não era minha. Eu não tava dirigindo. Eu falei, calma aí, vamos lá. Beleza, eu sei que o que você está falando tem total pertinência para o processo, mas aqui é o seguinte, ninguém quer saber se você fez, como fez, aonde fez. Como que você foi preso? Essa é a minha pergunta. Como é que tu foi preso? Me falei. Assim. Beleza, é isso que a gente vai tratar aqui. Com base no que você está me falando, nós vamos a gente vai montar uma linha de defesa para a tua audiência de custódia hoje. O que você fez ou deixou de fazer, eu vou depois pegar o teu processo com mais calma, porque aqui não é para isso. Vou ler de novo, porque eu já li uma vez para vir para cá, para estar fazendo a audiência de custódia, eu já li o teu processo. Vou ler de novo e nós vamos ver o que tem de defesa aqui, o que tem de legal, enfim. E ali eu converso com ele já. Se ele não tiver fechado o valor do processo, eu já passo para ele tanto com quem eu falo aqui fora, como é que vai ser e tal, eu já falo com ele ali. É o primeiro momento que você que eu tenho conversa. Com ele. Então, já aconteceu de alguém falar assim, fiz isso mesmo, vai lá, se vira nos 30. São Confessou poucos. lá, São poucos. bem mole, né? São poucos. Não, fala assim, é isso aí, se São vira. poucos. A maioria acha que o advogado é inimigo. Assim, pelo menos no meu caso. Não sei se acontece com todos os advogados criminalistas. Mas geralmente comigo, o cara parece que não sei se tem vergonha, mas eu insisto. Já aconteceu de um que falou uma história, aí eu abaixei a cabeça assim, respirei. É mentira. Não, mas como é que foi isso? Aí ele, não, é que eu tava lá, eu falei, mas tu não falou que foi assim? Não, foi assim, mas naquela hora eu tava... Mas, pô, tu não tinha falado que foi de outro jeito? Eu fui quebrando, falei, amigão, vamos fazer o seguinte? Falei, você pode falar palavrão um pouco ou não?
Falei, amigo, tá uma merda. Isso aqui tá uma merda. Tá uma merda que você tá falando aqui pra mim, não tem como. Tu não quer que... Que eu resolva seu problema. Me conta só o que aconteceu. Só me diz o que aconteceu. Aí que a gente começou a conversar. Falei, agora a gente tá conversando. Porque, pô, se eu sou teu advogado, se tu não acredita em mim como tal, aconteceu, eu não consigo entender. Porque o que tu tá me falando não tá batendo com o que tá lá. E assim, você só tá se complicando. Então, me diz a verdade, o que aconteceu? Aí foi indo. Mas poucos contam. Tem uns que contam uma história, parece que eles montam ali, não sei o que. Eu falo, tá bom, é o que tá, se tu tá me falando. Você acha que o juiz estudou ali anos e anos e anos, que é idiota. Então, né? assim... Ele vai cair na história dele, né? Exatamente. Acho que é o único caso Subestimar a inteligência de um juiz que faz 5 audiências por dia. Por dia. Já tá fazendo aquilo ali há 20 anos. Então, assim, tem que... Me conta o que aconteceu, o que você fez, o que você sabe disso aqui. Porque se o cara não te conta, tu não consegue trabalhar. Vou voltar na minha pergunta. Tá, vai lá, vai. Vou te dar Inicia. 3 opções. Ah. Vamos supor que vai o Lá vem. agente da Federal... Lá vem, corta, dá pra cortar. Um mandado de prisão. Vamos supor, caso hipotético. Vai a gente lá cumprir um mandado de prisão. Opção A. O cara se entrega de boa. Ah, tá bom, me entregar aqui. Opção B. Foge. Opção C. Joga a granada. Dá tiro, joga granada. Não, mas calma aí. Opção D, chama o padre. Chama o padre. Chama o padre, opção D. Pra negociar. Chama o padre pra negociar. Vai saber negociar. O padre melhor. entrega a arma. Qualquer pessoa. O padre vai entregar a arma lá pro Polícia Federal, vai rezar, vai benzer, ele vai se confessar e ele vai ser preso. Chama o padre, a opção e D, vai pra Bangu 8. na prova da delegada. Não, mas E tira vai pra brincadeiras- Bangu 8. brincadeiras à parte. Douglas, você assim, não vou nem perguntar você como advogado, mas na sua experiência criminal, você já viu uma situação dessa acontecer? Não, acho que ninguém, sei lá, não. Foi uma crítica também, as pessoas fizeram. Se fosse uma favela, os caras revidariam e matariam a pessoa. Isso que todo mundo tá falando, né? Exato. Sim, com Não certeza. fizeram isso porque era o Roberto Jefferson. Mas hoje Mas- a gente. mas superamos isso. A gente não tá aqui O com o cara nosso larga- convidado, não é policial. A gente não vai entrar nessa esfera. O cara largou tiro pra cima do agente. Ainda bem pro que eu posso ser imparcial. É. Eu posso Vamos ser trazer aqui o lado Dá pra ser técnico. criminal, né, da situação. O padre vai ser Caiu. importante, a opção dele. Já. Pô, a gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que isso acontece quase que diariamente. Invasões em comunidade, morte com 20, não sei quantas pessoas no Jacarezinho, não sei quantas no complexo. A gente vê isso diariamente. Isso aí, pra gente, infelizmente, é uma realidade. Acontece. Só que o modus operandi da polícia foi completa... Assim, eu tento ser técnico, só que é muito difícil, às vezes, tu ser uma pessoa técnica e desvencilhar um pouco do que eu vivo. Assim, eu fui criado em comunidade, eu ouço barulho de arma, eu sei qual é a arma, eu sei se é uma pistola, isso aí é 762. Isso aí, eu conheço, então assim, eu vi isso. Ninguém me contou como é que a polícia sobe, eu vi. Assim, agora, se eu já vi, respondendo a outra pergunta, já vi muito. Eu vivi isso. Polícia subindo, comunidade, enfim. É o mesmo tratamento? Não é o mesmo tratamento. Não é. A gente há de convir que não é o mesmo tratamento que a Polícia Federal deu ali para ele do que daria numa comunidade. Mas, assim, a questão tentando ser o mais técnico possível. A responsabilidade criminal desse político aí, desse rapaz... Desse senhor de 70 anos, idoso... que hoje está Eu no entendo complexo também- de Bangu. Assim, eu entendo que se ele quisesse matar os caras, ele teria matado. Porque ele é exímio atirador, né? O cara tira pra caramba, tanto que ele tinha um monte de arma em casa. Ele não deu pra matar. Ele não deu pra Não, mas matar, ele não, porque tinha ele sabe dar estoque, né? tiro. Mas assim, A filha se dele fosse... alegou isso, a Cristiane. Não, mas é verdade. Assim, Tudo não é porque eu sou bem, advogado deixa- que eu vou ser... Tá bom, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Ok, eu entendo isso, exímio, sei lá, atirador e o caraca. Mas quem tem um arsenal desses em casa? De granada. Eu conheço. Gente, você conhece? Conheço. Ai, não quero me apresentar, não. Eu quero nem conheço. saber, não quero nem... Não, Não, mas assim... Então, mas o que você ali... Eu pensei que só tinha lá no exército, no Mas eu não vi. arsenais, Ele sei entrou lá. na tentativa ele não de poderia... homicídio? Sendo técnico, não. Se ele Não quisesse vai matar, entrar? não vai... Quer dizer, eu acho que já entrou, tá? Acho que acho existe que um tá, processo eu acho hoje que pra tá. ele de tentativa de homicídio. Agora, se é técnico, acho que não. Se ele quisesse matar, Eu ele acho matava. que tá porque parece que na hora de uma das granadas que ele jogou,
atingiu um carro e parece que tinha uma pessoa dentro, aí eu acho que a pessoa saiu a a gente tempo. Aí você não sei se ainda existe esse negócio de... Tu vai entrar num campo tem, muito né? técnico, tu vai entrar num campo muito Acho que é técnico. mesmo Qual perícia, não sei. qual é o ânimos? Tem ânimos necande, a vontade de matar dele? Acho que se ele tivesse, sinceramente, o cara tem um arsenal em casa. Se ele quisesse matar, ele ia largar o dedo de cima do carro. Ele não falou, gente, tô com a arma aqui, sai da frente. Botar ele na tentativa, eu sou advogado criminalista, assim... Você já teve acesso ao processo dele? Não. Não Também não tive acesso teve ao interesse. processo. Desconstituiu a tentativa de... a tentativa de... pela... Assim, é o que acontece, geralmente o judiciário... Ânimos necande. Ânimos necande é... Vontade de matar. Vontade de matar. Que a gente usa muito, fala muito do no latim. necande, Né? é o latim. Eu acho que ele não tinha esse ânimos de matar. A A gente tem que ser... declaração dele é nesse sentido, né? E eu achei legítimo. Eu acho que ele fez até um vídeo, né, depois falando, não, eu não quis matar ninguém, pelo contrário, vocês estão me chamando de quê, né? Foi uma coisa assim. Se ele Só quisesse... joguei umas granadas pro alto. Só isso. Coisa assim. Não, é bizarro? Contém ironia, É bizarro. Tá, gente? Fala. É bizarro o que o cara fez. Isso aí é indiscutível. E ele já E tinha é que ter... óbvio que, trazendo aqui a primeira fala do Rian, que eu até me cortei dizendo assim, não é policial e tal, mas é óbvio que se isso fosse num lugar, aqui no Rio de Janeiro, que não fosse num bairro, às vezes, de classe nobre, a reação da polícia jamais seria da forma que foi, com policiais feridos enfim, a tragédia hoje estaria feita, né? O policiais nem deve ter acreditado. O que é isso, gente? Não vou lá no Roberto cumprir um mandado. Sai tiro pra cá. Granada. E eu acho que os policiais não deram um tiro, né, de revide ou não? Eu não sei dizer. Eu não acompanhei assim a fundo para saber se de fato eles revidaram. Mas eu sei que tiveram acho que 2 ou 3 policiais feridos. E isso, no Rio de Janeiro, já era motivo para uma invasão do BOP, do CORE, de todas as polícias táticas e credenciadas, né? Fazerem uma invasão por conta dos policiais feridos. Mas como a gente aqui não está com uma opinião política, né, assim, a gente está falando... que é bizarro. Mas né? é o que acontece. É a bizarrice da semana, né? Se você tá diante de uma tentativa de homicídio, você é um policial, tem uma arma, colete, viatura blindada, se você tá diante de uma tentativa de homicídio, tu não vai revidar com os meios necessários Sabe o que eu acho, assim, o de tudo, Douglas, doutor Douglas, se você puder até me ajudar. E aí, do nada, surge esse tal de padre Kelson, Kelvin foi demais. Pra ajudar na conversa de rendição. Gente, cara, o padre acontece Foi a opção isso. dele. A opção dele Nunca vi um padre num Acontece negócio. isso, sei lá, no sequestro. Vamos chamar uma terceira Padre pessoa aleatória. Quevedo. Vamos aqui convidar. Padre Quevedo. Você cadê o Cacete do Planeta pra trazer? Só se for ele, porque eu nunca tinha visto. Aí foi hilário, Padre cara. A gente tá Quevedo rindo pra aqui, mas falar. Não, é a triste realidade, Sério, mas gente, é olha. uma. inacreditável, né? Você vai chamar um. Cara, padre foi candidato a presidente. Cara, E aí acho depois que só ele no Brasil virou. isso. Depois ele virou o quê? Um ajudante da Polícia Federal pra tentar Intervir fazer ali. não Ele quis sei. rezar, acho que ele quis cumprir a função dele de padre, né? Deve ser. Se eu Então, for chegar ali, são os enfermos. Mas jogar já que uma a água gente tá benta, uma hóstia. Já que a gente está nessa conversa, teve uma outra situação que viralizou essa semana, antes das eleições, é claro, a gente está fazendo esse vídeo pós-eleições. A Lula situação presidente. da Carla Zambelli, que ela tem porte de arma. Tem Eu porte. acho que, pelo menos na notícia estava, que ela tem tinha. de fato o porte de arma, mas ela saca o porte de arma num local de grande circulação de pessoas na direção de um outro, né? Enfim, Uma pessoa estava manifestando ali. que não começou a estava totalmente xingar ela. desarmada, completamente desarmada, e ela com a arma em punho correu atrás da pessoa, enfim. E foi aquele vexame, porque no meu ponto de vista foi... Caiu no chão, não foi isso? Foi um vexame. Mas assim, aí ficou todo mundo naquela questão se ela ia ser presa, não ia, e tava naquelas horas antes da eleição que tem, não né? podia, né? Que não podia ser presa. Aí, você tem alguma coisa para falar com relação a isso? O poder ou não poder? E se você souber, claro, porque eu acho que tem muita coisa de direito eleitoral, né? Mas esses crimes anteriores, depois eles podem ser prisões em flagrante? Não flagrante, mas ultratividade da lei penal, né, que a gente chama. A lei ela pode ser aplicada após aquele período de vigência, ultratividade. Tem o extra, agora pode ser que eu esteja confundindo os institutos, mas existe uma coisa que chama, a lei, ela é vigente durante aquele período.
Mas depois que passa aquele período, a pessoa pode ser processada e julgada pelo fato naquele... Porque, Só se eu não me naquele engano, período que ficou tipo é isenta de ultratividade pena. ou extratividade, porque... Fala o quê? 24 horas? É 24 Não, horas da... existe um instituto, eleição? lei penal no tempo. A lei ela é vigente naquele tempo. A pessoa, passou aquele período, a pessoa ainda pode ser processada e julgada Eu pela acho que é conduta. ultratividade mesmo. Mas como eu sou péssima. Agora eu acho confesso que que, eu não sou. se eu não me engano, é ultratividade, que a lei penal ela vai ser aplicada no momento posterior à Posterior prática àquela- do ato. É lógico que a pessoa. Porque se não fosse assim, a lei penal em vigência naquele tempo. Se fosse assim, a pessoa vai praticar crime, aí encontra a lei é vigente, parou Vou aquele. utilizar 24 horas que eu tenho pra fazer Vai ser aquele filme. Todos Qual os o nome tipos de daquele crime filme? que eu posso fazer. Sei lá, eu lembro que teve um filme assim. Caraca. De manhã até de noite, eu vou saquear, roubar, lembro, então vou lembrar. matar, sei lá. Tem um Dia de filme. Fúria? Não. Enfim, não vou lembrar Eu, agora, acho mas que tem tinha um um. pouco de comédia, não tinha? No... Não, era um filme que tu tinha um período, sabe? Alexandre tem cara de que sabe qual é. Não sei. Gente, Alexandre Produção. Aquele filme que enfim, não vou lembrar agora, mas é um filme muito maneiro, que a pessoa tem um período ali pra cometer crimes, aí acabou. Aí não, mas existe uma coisa que a lei, um instituto na lei penal no tempo em que a lei penal é vigente. Por exemplo, Copa. Você não pode, no momento de Copa, vender cerveja na frente do estádio porque é considerado crime. Se você cometer só aquele período ali de crime, depois passa, você não vai mais poder ter sido punido por aquele... Pode, porque a lei ela era vigente naquela época. Se você cometeu o fato Sim, durante sim. aquele... É lógico que você vai ter um período ali... Semana seguinte, se você vender ali e for pego, você não vai ser Não vai ser processado e punido, mas se você... Eu entendi. Ele utilizou daquele momento que não era uma possibilidade da prisão em flagrante em virtude das eleições, gente, que isso é uma garantia pela legislação eleitoral, não é criminal, tá? Penal, pela lei eleitoral, para que nenhum brasileiro seja, enfim, encarcerado ou preso, ou que seja... tenha interrompido o seu direito de voto. Então, por isso existe essa possibilidade de que as pessoas não fiquem encarcerados, presos ou custodiados, aí eu não sei qual é o nome correto, mas para que eles possam votar. E aí, por isso que tem esse período para que ninguém seja preso. É como se fosse uma imunidade, né? Mas, posteriormente, eles podem ser processados e julgados pelos atos que eles cometeram antes, mas claro que não mais em flagrante, eu acho, Sim, né? não. E aí tem um processo criminal e tudo. Essa imunidade que você está falando, durante o período de eleição, só quem pode ser preso é prisão em flagrante, cumprimentos de mandado de prisão não podem ser cumpridos. Por exemplo, Alexandre, vou usar de exemplo de novo. Alexandre tem um mandado de prisão na rua por, sei lá... Não é o Xandão. Não é do Não é, STF, gente. mas é o do Pendura Podcast, é melhor do que... Esse daqui tem cabelo. Tá liberado? Pode falar, Xandão? Esse Alexandre foi pego com droga, enfim, aí saiu um mandado de prisão para ele há um tempo atrás. Durante o período de eleição, esse mandado de prisão dele não pode ser cumprido. Para que ele possa votar, para que ele possa exercer o direito dele ali Democrático, tudo. de voto, enfim. E esse período se estende, acho que é o do dia 5, é um período, eu não me recordo agora o período, mas tem um período, e não pode ser cumprido o mandado de prisão durante esse tempo. É justamente para que a pessoa possa votar, ainda mais as pessoas que têm mandado de... Na época foi engraçado que alguns clientes me mandaram mensagem. Cara, posso votar então? Eu falei, cara, Tô liberado. pode, vai lá. Vou falar, sai preso. Só faz o seguinte, mano. Se for preso, me liga, tô brincando. Falei, Cara, eu lembrei de pode uma coisa votar. agora. Mandado, tu não vai votar, pô. Essa questão da algema. Essa questão da algema. Súmula Que algema? vinculante 11. Súmula vinculante Depende de qual momento que você vai usar o gema. Depende se você tem Você vai usar dinheiro o gema ou não. onde? O que é a súmula? Me conta, que eu não sei. Tem negócio que não pode usar algema na bandidagem. Geral... Nem ninguém. Não. Ou pode usar algema? Como é que Se é tu o quiser negócio usar da o gema, tu usa o gema onde você quiser. Ô, rapaz. Na hora que você quiser, tu pode usar. Aí O Rian Tem está umas tendo paradinhas ele tá com Ele tá, negócio né? das algemas, Ele tá com né? algum... Entendi. Eu Tá, acho então que me conta. ele tá com algum Deixa interesse o em usar as Dr. algemas. Douglas aí. contar Tu sobre usa a... algema? Não, só por Ele isso. é só Eu sou advogado, doutor eu Rian. só abro ela. Tento, né? Então fala sobre a algema. O cara foi preso agora. Tem que botar algema ou não?
Só se ele oferecer risco. Tem risco de fuga, periculosidade. Ele é o Roberto meio Jefferson. necessário. Roberto Jefferson, provavelmente, eu não vi, mas provavelmente É, saiu saiu sem ainda- algema. Não, ele deve ter Mesmo saído com dando uma tiro e camisa granada, saiu sem algema. Ainda Saiu existe sem aquelas algema. camisas do louco, né? Que é o braço aí. Camisa tudo de força. Deveria Ele ser saiu sem essa. algema, dando um tiro e granada, saiu sem algema. Se ele oferecer mas vamos voltar risco- pra realidade aqui. O Se ele oferecer risco, brasileiro comum. poder, assim, pode, a lei prevê a possibilidade de uso de algemas. Mas se ele é uma pessoa que não oferece risco. O cara foi. Eu tenho clientes meus, cara, que são presos, sentados no cumprimento de mandado de prisão, tá em casa, vendo televisão, a polícia chega e prende. Você vai botar algema num cara desse? É lógico que, pô, pra evitar risco de fuga. A Mas o súmula cara, vinculante, tipo, se não me engano, eu falei exatamente acabou isso. de acordar, tá meio assim, não, ok, vou entrar no que carro, entra ali, não há necessidade. precisa. Mas em compensação, assim, é Tem complicado vezes, falar. porque quando a televisão, não sei se é isso, né, mas às vezes que volta o clamor público, né, e tá lá, 3... Aí eu vou ter que entrar num assunto que eu nem queria entrar, mas eu vou entrar. acho Doutor bom. Jairinho, né, quando o doutor Jairinho e a esposa foram... Tem que falar mesmo. presos dentro da casa da tia dela, enfim. Quando a polícia chegou lá, já tinha, sei lá, um monte de equipe para fazer a cobertura, que eu acho válido, porque tem que botar mesmo a cara deles lá no jornal, pá, tem que botar mesmo. Mas, enfim, ele chega, porque eu não sou criminalista, então eu digo isso. Tem imunidade. Mas, quando chegou, e aí eles saem, às vezes eles nem estão, né, oferecendo, sei lá, eles, ok, qual é o carro, vou entrar, mas como já tinham os repórteres, às vezes, tá, vamos prender, Prendi, Botar no carro. botar algema. Não sei. É um caso de clamor social. Sim, Mas o claro. clamor- Caraca, ele era meu vizinho, meu irmão. Via a varanda dele dava pra mim. Você não foi lá e deu um golpe de jiu-jitsu nele, por quê? Não dá. Agora que eu te pergunto. Deixa para as questões criminais. Ah, tá, Penais. esqueci, a gente é advogada, a gente não não pode... não pode verdade. Isso é arbitrar as próprias Das razões. próprias razões. Mas dizem que quanto mais ferrado o cliente, Mais melhor santo. pro advogado, né? Não, papai, Então, não. Quanto mais eu santo acho- ele aparece, quanto mais ferrado, Quanto mais mais- santo ele aparece pro... Eu acho que ferrado em todas as áreas. Chamou isso, meu né? chefe pra todo mundo, aí? De crime, mais crime nas costas, melhor pro advogado. Vai ganhar Acho mais que em dinheiro. todas as áreas, assim, porque nós somos pagos para resolver problema dos outros. Né? Chega lá no teu escritório um cara que é, sei lá, regime de previdência, não sei quantos anos sem receber, o cara tá desesperado. Só castigando. Então, assim, acho que a problema. nossa profissão, ela é para resolver problema. E quanto você maior for o entrar na área de problema, família, então, você Deus vai me ver. livre. Nossa Não tem nem paciência, não tem um estômago para... Se o Natal A você não paciência- É melhor consegue ser viver em criminalista paz, do você que de pensa família. um advogado. Mil vezes. Porque o criminalista, olha só, uma coisa outra dica prática também é não prometa resultado. Não promete que vai soltar o cara pode estar respondendo por furto de energia elétrica. Eu tive um cliente outro dia que foi preso por furto de energia, suposto furto de energia Famoso elétrica. gato. Todos os meus clientes são inocentes. Eu tenho raiva de furto de energia elétrica. Não, mas assim, não tinha mesmo. Não, É, nesse caso era inocente. Nesse caso, todos os meus clientes são Gente, até inocentes. porque a Light, pra todo mundo tá furtando energia. Ela que não furta ninguém, É o né? famoso toy, ela né? não põe, É o toy. Entrou ela o não toy. põe nada na conta de ninguém. Mas o cara não Coitado tinha da mesmo, Light, o cara não fico tinha. impressionada. Contém ironia na fala. Não, é um absurdo. Na prisão Olha- é legal. O cara, não, ele não tinha. A Light aplicou um toy, mandou pra delegacia, furto de energia O elétrica. capiroto desceu e inventou o toy. Vou fazer o toy aqui Mas, e vou Gente, acabar mas com olha essa nesse só, eu briga. caso preciso- foi- E eu preciso comentar uma outra coisa. Cacilda, o que a autoridade policial estava fazendo nesse dia que resolveu trabalhar e ir lá prender o pobre do consumidor? Caraca! Consumidor. Cara, Pô, que isso, cara? vamos lá, dá um tapa na cara dele. Ah, não. Vou nem falar nada. Furto de vou energia continuar elétrica. quieta. Então, assim, eu não prometo, porque tem casos que Não tinha ninguém pra resolver. Que- da que da tem- delegacia dele, pra investigar. Tem ninguém pra ser preso, vou mas lá ver sério. o consumidor. furto de energia Passou um elétrica. assaltante de ônibus nessa Não. nesse dia. Pra quê? Pra quê? Não quero nada. Quero ir Não lá tem. prender o consumidor. Então, assim, eu não costumo prometer nada. O que eu prometo? É o que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Que é ir para audiência de custódia, apresentar um pedido de liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, resposta à acusação, Já chegou audiência. uma ligação tipo 2 horas da manhã, vem pra cá. Já. Flagrante é assim. Flagrante não tem hora. Vem pra cá, tô na delegacia tal. Caramba, calma aí. Já aconteceu Oi, de madrugada. calma, oi, Que delegacia?
aonde, o que aconteceu. Telefone ligado 24 horas. Acontece, já aconteceu e acontece. É uma coisa que é inevitável, final de semana. Tanto que final de semana eu tô fazendo audiência de custódia. Sábado, domingo, feriado, não tem isso. Audiência de custódia dia 31 de dezembro tem, dia 1º de janeiro tem. Não tem essa, todo dia tem audiência de custódia. A sua esposa é advogada criminal também, né? Porque só Não, pra... Clarinha é médica. Ah, então vocês se entendem, né? Uma no plantão, outra uma na custódia. Ela entende, ela Tudo bem entende. pra Clarinha. Clarinha também é da... Te amo, jiu-jitsu. amor. Gente Faixa, boa pra faixa caramba. azul, porra, Gente braba. boa pra caramba, Clarinha. Faixa azul, braba, tua hora não dá nada. Um Me no mete a plantão- porrada. Um no plantão 24 horas, o outro E o outro no plantão na delegacia. Então, Combinar as agendas. né, Aí não, ele, bom não, que eles o- se encontram de manhã cedo. bom que eu- Café da manhã, almoço. o plantão dele é certo. Não, a gente tem essa vantagem, a gente consegue almoçar junto, tomar café da manhã, quando dá também. Ela reclama às vezes, essa semana tá sendo muito puxado. Tem muita coisa pra fazer, prazos e assim, eu não sou muito de prazo criminal é uma coisa legal assim. Porque o réu ele tem que ter a defesa dele, independente de qualquer coisa. Às vezes passa um prazo, ele perde um dia, o juiz não vai desconsiderar a tua defesa prévia, a tua resposta à acusação. Ele é o mais meio que ele tem que aceitar, ainda mais, por mais que tenha passado 1, 2 dias, a não ser que seja de A recurso. questão humana, ela prevalece. O direito fundamental ali de uma defesa técnica num processo criminal, ela é muito Essa parada vigente do nesse ponto. indúbio pro réu é verdade mesmo ou é balela? O que tu acha? Me fala, Gente, o que na você dúvida, acha? o melhor é o réu. O melhor- Indúbio pro réu é Eu sempre causada levo. na teoria ou na prática dá certo ou rola Cara, aquele preconceito ali? Em dúvida, Ah, absolve o o cara- réu, em dúvida é o que o réu tá O falando. cara não tem a... E no júri, é um suspeita. teatro? Tem mais Não- outra pergunta. é, Calma, porque é pra incrementar. Quando É, o mas homem até estiver porque- falando, a mulher não pode cortar. No júri. Meu filho, tu tá por fora, né? Vai Volta, perder a volta audiência, que você tá vai em construção perder a de novo, audiência não tá mais do- em desconstrução. Eu, hein? Voltou, Vou te falar, regrediu, hein? né, na Então, cara. vamos Produção, dá um jeito nele. Por Ele favor. tava evoluindo, ele voltou do Corta a espaço. fala dele, produção. Indúbio pro réu Existe é ou não? verdade ou é causada? Se o processo não tiver um mínimo de indício de autoria e materialidade, eu brigo, é o que eu tô alegando. Esse recurso que eu fiz hoje foi um caso muito parecido. Não que o indúbio pro réu tenha sido o princípio latente que eu elaborei no recurso lá no especial. Mas o que eu tô alegando é o devido processo legal, mas tem mais ou menos alguma coisa a ver, porque assim, não tem, no caso, não tinha dúvida porque algumas testemunhas supriram, mas no decorrer do processo a suposta vítima disse que não tinha sido extorquida pelo cliente, por isso que eu interpus o recurso especial. Na verdade, o convencimento Mas- do juiz ainda é O juiz, que ele assim, acha. é mais ou menos o que ele acha, mas assim, eu sempre alego. Eu vou buscando indício de autoria, mas eu trabalho muito com isso. Indício de o processo para ele se manter firme é igual uma casa. A casa, ela tem que ter uma alicerce. Qual é a alicerce desse processo? É uma palavra da testemunha? É uma droga achada na casa do vizinho, que estão falando que é dele? Sabe? Tem coisas nesse sentido. Ah, foi um carro supostamente roubado, que foi encontrado na rua de trás da casa dele, ou foi um reconhecimento fotográfico feito na delegacia, na imagem preto e branco que tu não conhece nada, e tu vai passando. O que tu tem aqui de indício de autoria e materialidade? E nesse caso, com base nisso, só para concluir, com base nisso, em dúvida, absolve o cara, porque vocês não trouxeram nada de indício de autoria e Como materialidade você aqui. consegue, de fato, tirar a materialidade, qualquer indício daquela pessoa sobre aquele crime? É viável, de fato, as ações indenizatórias, grana, pecúnia, contra Caramba, o Estado? vamos até agendar aqui depois reunião de parceria. Porque agora eu estou falando de dinheiro. Para ver vantagem. Corta aí que agora é reunião. Reunião. Acontece muito. cara. Responsabilidade Não, civil porque do Estado. assim, a gente sabe que o Acontece. Estado, a tendência maior dele é o erro do que o acerto. né? Exato, É cara. tipo assim, prende 30 dos 30, 2 de fato, São quem absurdos. sabe você consegue ter um processo legal, sem nulidade, enfim. E todos os 30, e a família dos outros, né, que ficaram para Vou trás? complementar. E essa Tá. parada também, Muito da boa a Thalita e a pergunta. minha, de foto... Ah, só tem uma foto do cara, 20 anos lá na delegacia, reconhece e prende o cara.
Tem tudo pra dar errado, né? Tudo para dar errado. Então, assim, vamos fazer um apanhado aqui do que vocês me perguntaram, eu vou tentar Aqui é velocidade 2.0. sintetizar. Aqui é Eu gosto. velocidade. O bom de processo penal, assim, que se deixar, cara, eu gosto muito de Tem falar. que explorar o convidado. Existe uma Eu já coisa... tô pensando em quem ganha dinheiro. Tá ali, Na parte indenizatória, ganha dinheiro do Estado. Cara, e acontece. isso, governador, pra você. Acontece. Tem casos, eu já tive casos de clientes que faleceram dentro da unidade prisional e eu com pleitos defensivos, cara, esse cara vai morrer. Olha, ele tá Mas sofrendo... porque colocou em lugar errado, tipo... Não só isso. Assim, ainda tem um indício de autoria e materialidade, beleza. Mas o cara, ele tá dentro da unidade prisional sem o mínimo de um tratamento ambulatorial Respaldo. digno. Não tem. A dignidade da pessoa humana já caiu por terra há anos. O cara tá com escária, tá fedendo, assim, num leito de um presídio. E não tem ninguém ali para dar o mínimo de... O cara não tem. E eu pedindo, fazia um pedido, fazia outro. E, cara, esse cara vai morrer indo por para o hospital. Deixa eu tentar, assim, traduzir em exemplo. Uma pessoa foi baleada... É enfim, exatamente esse caso. E aí ele Baleado. pega e não... Aí ou foi pra unidade ambulatorial, sei lá, hospital, fizeram aquele papapá, tá, custódia, presídio, e Nem lá não teve, continuou o nem tratamento. Foi. Nesse caso ele nem foi. Porque eu falei, tá baleado, na audiência de custódia foi, tá baleado, não vai ter como fazer audiência de... Pautaram, eu falei, excelência, não tem como, o cara tá baleado, não vai ter nem como vir. Porque ele tá extremamente debilitado, inviável, impossível dele vir fazer uma audiência. Acabou aí. Ah, vai soltar? Vai mandar soltar? O que vai fazer então? Então assim... Fica tipo no hospital. Mantém preso, quando melhorar ali... Preso não, né? Porque ele tá sob atendimento médico, né? Então assim, policiais na porta... Só mas advogado aí não tem entra. Leito, mas aí não tem leito, não tem. Algemado assim do lado da. Algemazinha assim. Aí esse cara a gente conseguiu. Assim. E nesse caso, nosso pedido não era nem para mandar ele pro presídio, para manter ele no hospital. Eu falei, não manda. O nosso pedido não manda pro presídio, que lá ele vai morrer, não manda. Pedir para os juízes do processo, não manda, ele vai morrer. E eu não sou médico. Nessa área, a esposa ajuda, tá? Nessa área. Ela... Lê aqui. Me ajuda aqui, faz um relatório aqui, com palavras... O que pode acontecer com ele? E para eu juntar na minha petição aqui, já me ajudou muito nesse sentido. Ela em várias... Não é só um caso, já tive uns 4 casos assim que eu fiquei... Eu tive vários casos exatamente assim, e eu pedi um cara, esse cara... Infelizmente, 2, eu tive 2 que morreram. O juiz de fato mandou? Ou não falei, apoiou? E eu, cara, esse cara vai morrer, tá... E, infelizmente morreu assim. E até onde o Estado pode ser responsabilizado por isso. A responsabilidade civil do Estado. Total. E eu pedindo... Mas aí ele vai pro presídio lá, não tem uma enfermaria? Tem. Bangu ou é só, tem. A gente vê Bangu tem. Nos filmes, né? Bangu tem uma... Ali dentro de Bangu tem uma UPA, tem. Só que assim, às vezes esse cara, eu não vou lembrar agora o nome do quadro clínico. Não precisa nem... Não, mas o nome também não... mas o quadro clínico com que ele estava, eu sei que ele tinha tanta infecção no corpo, ele saiu do hospital de um jeito e o quadro clínico dele foi piorando de uma forma tremenda, porque essa época eu vivi muito... Ele já não estava nem andando. Assim, sabe uma coisa... Como que ele saiu do hospital até, sei lá, chegou... ambulância. O tempo todo, não era ele nem andava, e como é que ele ficou numa esquece. cela? Não, lá dentro tem um ambulatório, só que o ambulatório não conseguia suprir a necessidade dele de um tratamento médico adequado. Não tinha. E eu consegui comprovar, de acordo com um resumo que eu consegui. Eu falei, olha só, o que estão dando para ele? Um anti-inflamatório, uma outra parada lá. Só que esse cara está precisando de um respirador. Esse cara está precisando de aquela para dor, morfina. Esse cara está precisando... E não estão dando. Esse cara tá precisando disso e não tem. Foi indo e... Nossa, será que a gente não entra numa tortura aí? Olha eu. Cara, assim, é muito complicado. Eu não sei nem... Assim, eu falo porque, assim, é o que eu já vivi. Infelizmente, esse rapaz veio a óbito. Esse, assim como um outro também, que não foi nem um caso tão grave quanto esse. Mas... teve um outro... que a família me pedindo foi uma coisa no pulmão, não sei se foi tuberculose, pneumonia, uma coisa dessa. E ele estava definhando, assim, aos poucos, e eu mostrando, mesma coisa. Cara, dá uma domiciliar, home care para esse cara, a família quer pagar, a família tem como pagar um home care, dá para pagar um hospital particular para ele, manda, pelo amor de Deus, pelo menos para poder ver o que dá para fazer.
Cara, infelizmente, e eu instruía o pedido. Eu não sou peça, eu não sou médico. Mas assim, Levava já as condições. tem coisas que tem certos... Nesse momento, eles pedem perícia? Eles fazem como, os juízes? Eles pedem para você comprovar que a unidade prisional em que ele se encontra não tem suporte médico, técnico, satisfatório para o quadro clínico dele. Eu sou médico? Entendi. É difícil. A morte dele por si só própria- falou pelo meu pedido. Aí o que eu fiz? Infelizmente, de acordo com as petições juntadas, florestais, venho aqui juntar óbito. certidão de óbito dele por conta de desídia do Estado por não ter concedido uma Parabéns prisão. para você, juiz. Tipo isso, tá aqui, a analista. certidão de óbito. Ah, na Então, boa. assim, eu são realmente duas não situações. posso. Gente, uma coisa eu é você... não posso advogar o nessa Estado, área, a porque Constituição... Eu ia botar o nome do juiz, do analista, do técnico, Acontece. de todo mundo, que desde a primeira petição até a decisão judicial. Acontece, assim... Tá, é a responsabilidade civil do Estado. Mas qual é o problema? Primeiro, vara de O fazenda problema é que a pública- pessoa morreu, Não, no meu ponto de vista. tô falando do judiciário. Quem vai julgar isso? Um juiz da vara de fazenda pública, depois um desembargador do TJ, aqui do Rio de Janeiro, vai julgar o Estado. Então, eu já vi vários julgados de um caso desse. Diz que absurdo. ele, na verdade, 25 ele... mil. E nem dá indenização Não nenhuma. foi, É um absurdo. eu já vi decisões assim, não que ele era inocente, na verdade, no caso de condenações, né? Foi por falta de, ele só não foi condenado por falta de provas. Porra. Não é porque não, ele não era inocente. Ele foi por falta de prova. Tá, por falta de prova você prendeu, fez, aconteceu. E ele morreu no leito... Ele Se estava no leito de se morte. o presidiário lá, custodiado, tiver a sorte de ter um médico ali preso junto, né? Vou dar um exemplo do Sérgio Cortes, que foi secretário de saúde do Sérgio Cabral, ele ficou anos ali, eu não sei se tá, mas ficou muito tempo na custódia, em Benfica. E ele ajudou muitos pacientes que estavam precisando de médico, porque ele era médico, né? Até caçarem, né, CRM. o CRM dele. Então, quem estava ali realmente tinha um médico ali direto, um médico até competente, porque ele era um bom médico. Mas ele era preso ou era... Ele era preso. Mas foi no esquema de... Mais do não, né? Sérgio Cabral, né? Eu vou até me corrigir aqui, eu falei, mas ele foi não. Ele foi preso por corrupção, que é pior do que qualquer outro crime. É. O famoso Qualquer ponto Sérgio. de vista. Tem uma dúvida. Lá vem. Vem bomba. Fake news. Essa história aí do que o Bolsonaro perdeu a eleição, o presidente Bolsonaro perdeu Sim. a eleição. Estão dizendo que se ele ficar 3 dias calado, pode ter uma intervenção federal, segundo o artigo 142 da Constituição Eu Federal. acho Que que isso? você são felicitações gerais. Não, aí depende, Calado é um poeta. depende de que lado Eu acho- a pessoa tá, né? Mas É. assim, o Bolsonaro ganhou, foram 4 anos de chororô de um lado, agora o PT ganhou, já começou o chororô do outro lado. Não dá pra agradar Tá todo mundo. gente. chorando, mas esse silêncio aí... ele que falou hoje, ele ele falou falou hoje. depois de quase 48 horas, Ele falou hoje. quase 2 dias. Pode ter uma apostei que ele ia falar intervenção no dia dos militar finados. mesmo por causa Eu apostei, disso. fiz uma Que ele aposta. falando. Ele ia Ou falar só não, no isso dia dos eu finados. acho que é fake news, mas vou deixar Não, pro acho que isso crime não. Falar durante 3 dias é considerado o quê? Se ele não segundo, falar segundo as mensagens data que eu recebo, toalha, segundo data toalha, não falou 3 dias, grupo da intervenção família, federal. fonte, grupo da família. Fonte Times New Roman. Fonte, minha mãe no grupo da Tem família. algum que a tia... Cara, eu a tia do Zap. desconheço. Cara, minha mãe todo dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde. Cara, minha mãe demais. Cara, eu desconheço. Confesso que eu não sei. E acredito que, pô, ele ficar em Que é silêncio. fake news. É um Acredito direito que dele. seja fake news. O direito dele ficar em silêncio. Acho que é até melhor pra ele. Tu vê que a última eleição que ele não falou, que ele não foi nenhum debate, ele ganhou. Quando ele falou... Quando ele foi pra debate, eu sei que ele perdeu. Então, assim, eu acho que a estratégia não foi muito... Ele tá começando a repensar as estratégias pra próxima eleição de presidente. Eu acho que ele ficou na... Hoje, Então é fake news. eu não é acredito. intervenção militar. Ele deu uma fala, eu acho que ele ficou esses dias, né? Vou pensar no discurso para escrever, mas foi menos de 3 minutos. Será que Falou ele ficou 3 3 minutos. dias pra, Ele fica 3 dias pra pensar, pra falar. pra falar? Ah. Ele Pediu ajuda do Enem. falou bem, ele falou 3 minutos, falou bem. Menos de 3 minutos. Falou bem zaço. Falou poeta. Mas a gente tá gravando hoje aqui no dia da fala, depois de 40 horas, eu não vi a fala por inteiro, né? 3 minutos, ele falou. Perdi. É. Brincadeira.
Tu vai poder Então, ver lá. pessoal, é Vai fake estar lá news. depois. Vamos Vai estar lá. silenciar o nosso canal. Se o presidente ficar 3 dias sem falar, é fake news. Não é pra Xandão tá rindo. ter uma intervenção Xandão militar tá achando engraçado. Mas no não. Brasil. Não é o de Moraes. É, Não é o de Moraes. também esse negócio da greve dos caminhoneiros Cara, mas isso aí tá complicado, né? é complicado, mas Hoje foi uma greve, foi complicado de chegar. Não sei se foi por causa da greve dos caminhoneiros. chuva, greve. Mas hoje foi complicado de chegar. Mas eu Fui vou correndo. dar, ter Vai. que dar minha opinião, né? Eu não consigo, dá sua não me opinião. controlo. As pessoas querem fazer o quê? Manifestação o quê? No sol, na chuva? Gente, vamos esperar o clima melhorar. Dá uma Não melhorada. vai dar Thalita certo. adora falar que de No Nova sol Iguaçu. de meio-dia, na chuva, ninguém vai ficar na manifestação. Gente, quer manifestar? Acompanha o clima-tempo e vai lá Um e dia faz de a sua sol. manifestação. É isso aí, A gente. futura prefeita de Nova Iguaçu tá aqui, né? A rainha da Baixada. Ela chega, vamos manifestar. Aí chega lá na Dutra, meio-dia. Meio-dia. sol. E aí o povo, vamos queimar pneu. Como assim queimar pneu Tem nesse calor do cacete, Vocês são a fumaceira malucos? da- Vai pra minutos de casa manifestação. todo mundo. Aí o outro, velho, não, vou ficar aqui na chuva torrencial. Não, tá Raio bom. pra tudo quanto é lá. Vai pra casa, gente. Esquece isso. Mas hoje o esquece bicho isso. tá pegando, hein? Não, tá. Eu tô sentindo até que tá Douglas, um clima Vamos estranho. chegar aqui pra nossa... É, porque o Douglas vai ter que vir mais vezes. É, né? porque é muita Vai ter- resenha, muita resenha. Vai ter que muita resenha. terminar A todo gente vai o fazer um nosso- podcast de jiu-jitsu só pra Só falar pra de tirar minhas dúvidas criminais mesmo. Porque a pauta criminal realmente É. dá muito trabalho. Mas Não, é bom, eu gosto, eu descobri que a gosto. gente pode fazer ações indenizatórias contra o Estado, isso é a melhor coisa. vamos ganhar um dinheiro. Vamos, pô. Passa Deixa- pra ele o nosso quadro. Doutor Douglas, bateu o martelo é assim, caramba, hoje eu vou bater o martelo para, pode ser uma pessoa, uma organização, um evento, Meu uma Deus. situação, Eles querem me um comprometer. planeta, uma galáxia, o que você Qualquer coisa. quiser, você fala assim, hoje eu bato o martelo para isso. É. Calma e aí, vamos lá. depois Depois tem um pendura. Explica tem o o pendura. O pendura é aquela coisa. Não é pra pendurar o programa. Tá. Mas o pendura é aquela coisa assim. Já que eu bati o martelo pra uma coisa legal, o pendura é assim, pô, isso daqui não foi bacana, não gostei disso, então eu tô pendurando essa situação. Mas antes de você bater e começar, pra te dar um gás nesse seu pensamento, conta Eu uma tô- coisa pra gente. Aquela pergunta que não quer calar para um advogado criminalista que está acostumado a fazer HC preventivo, aquele menino que estudava nas horas vagas da faculdade. Tu deu pendura ou tu não deu pendura no dia dos advogados na época da faculdade? Ai, vai me entregar, vão saber que eu sou novinha. Não deu pendura. dei pendura. Vocês fizeram isso? Não, eu não fiz isso, eu não fiz isso Não. também não. Pô, uma galera Pessoa fala que responsável. fez e tal, eu queria ter feito, de verdade. E digo mais, eu ia ser o cara que ia até falar lá, eu te juro. Então, eu digo Falaria, que eu não vamos fazer fiz. um dia? Esses dias eu encontrei com a minha amiga de faculdade, Marcela, e ela contou, né? Ela, Thalita, a gente já deu pendura várias vezes. Só que como eu não fiz o discurso, então eu não conto que eu dei pendura. Ah, Na meu verdade, sim. assim, calote é uma coisa. Pendura é outra. É crime, tá? Você entrar no restaurante. Você entrar no restaurante, consumir, não é nem... Por Existe isso um que depois tipo eu penal... voltei. Você Um meia- consumir, um 68. correr, meter o pé e não pagar é um crime. Não É pendura. crime, pô, é crime. Não vai se aproveitar aí não, galera. É, tem que ser no dia do advogado, tem que estar estudando direito. Ou Isso ser aí. advogado também, não pode, né? É. Pô, mas é até vergonha, tu advogado, chegar no dia. Tu tem que ser muito bom de lado. Hoje em dia você tá o quê? Você como advogado, gente, você tá lá querendo pegar o garçom, é pra ser seu cliente. Você não quer dar uma Não pendura. vai, querer vai chegar pro garçom, o garçom vai ficar No meu doido. sujo, já tá querendo pegar o garçom? Vai querer chegar. Vamos lá então. Bate o martelo pra Se eu, quem? eu bato, Pendura eu pra bato quem? então pra uma coisa. Pra uma. Coisa bacana. Qual Ah, eu foi? bato o martelo pra uma coisa legal? Coisa boa. Bater coisa martelo boa. é coisa boa. Deixa eu ver então. Pô, deixa eu pensar, cara. Bater martelo pra uma pensar. coisa boa. Sim, sim, sim. Aí, tá vendo o programa aí, viu? Não sabe qual é o significado? Não, Vai vou lá. bater o martelo pra uma coisa boa. Calma aí. Vai ter que bater com força. É. Vou bater o martelo então. Na custódia tem martelo? Não, tem só. Quando mantém a prisão preventiva. Converto o flagrante em preventiva. Gente, vocês não- Espeço a vara de Juristas, soltura. queridos, Tem vocês só a vão choradeira. somar? E Vou no bater júri o tem, martelo. será? No júri tem. No júri, mas tem lá, ele fica lá, mas, Mas não, ninguém bate. Nossa, gente, eu ia lá só pra bater os martelinhos todinho. O júri é legal pra caramba, cara. Então vou Depois bater o você vai voltar aqui. martelo. Contar Próximo essa história programa, do doutor jogo. Douglas vai trazer todas as dicas do Tribunal de Júri, tá? Isso aí. Tem que Anota ser um aí só na pra. A próxima gente tem que semana. fazer um só pra júri, Só assim. pra porque- júri. Depois a Vai gente ter a faz parte... Gente, vai ter a parte 2. Segura aí que vai Vamos ter a lá. parte 2. Vou bater o martelo então. Beleza, já sei pra que eu vou bater o martelo. Posso?
Vou bater o martelo para todos os atos democráticos, para que todas as pessoas possam se expressar sem o exercício de violência, sem que você se expresse de forma a atrapalhar o coleguinha. A gente vai voltar lá no comecinho. Quer fazer o teu trabalho? Você quer ser uma pessoa profissional? Faz o teu trabalho, não precisa falar mal do coleguinha, não precisa atingir a honra do coleguinha, tá? Não precisa você dizer que aquela pessoa é incapacitada ou que aquela pessoa... Ninguém é menos do que ninguém. A democracia, ela serve para isso. Os atos democráticos servem para você se expressar da forma como você pretende, do que você pensa. Você pode falar. É livre, falar é livre. O que não pode tu ferir a honra do coleguinha, dizer que o coleguinha é isso ou aquilo, taxar rótulo. Não existe rótulo. Todo mundo é ser humano, todo mundo é gente, todo mundo... Então, assim, vamos respeitar. Perdeu a eleição? Vem na próxima. O coleguinha tá pegando clientes melhores, faz um trabalho legal, que você vai pegar cliente bom também. É isso, não precisa você denigrir a imagem do outro para você se sentir melhor. Então, pendura... acho que é isso, né? Mas o intuito é esse, né? Tá bom, muito bom. E tem o... Tem o pendura. Não, Mas então antes esse eu de bati o martelo, vou pendurar. Perguntar, você quer pendurar? Quer bater alguém? Quer Quer bater em alguém? Quero bater em muita gente. Quero bater nos, Mas você é jiu-jiteiro. nos advogados aí que fica falando mal da gente, da concorrência que fica... A concorrência! Pô, Cara, advogado que quer falar mal de advogado é muito feio. E a gente recebe o áudio que ele mandou pro cliente, cara. A gente recebe o áudio, entendeu? Você sabe do que eu tô falando. É você. Você sabe. Você é você. É de você que eu tô falando. Você sabe o que eu tô falando. Você acompanha a gente. Tá? Tem tudo preparado pra te representar na OAB e fazer uma ação contra Rian, você. doutor Rian, será que ele segue a gente aqui no Pendura? Segue, Tá assistindo. Só cresce, meu filho. Fala pra ele, deixa meu cavalo andar, meu cavalo andar. Segue teu caminho, meu irmão. Porra. Vai viver Niterói. Muito bom. É faixa marrom, hein? Afina a voz. Eu vou pendurar essa... Manda o Banana viver Niterói, tá muito bom. Segue teu caminho, meu irmão. E vou pendurar todas as formas de intolerância. Vamos... Eu uso 3 palavras, vocês já repararam. Eu uso muito 3 palavras. Equilíbrio, gratidão e tolerância. Eu acho que são 3 palavras que eu busco transitar por elas durante... Nos meus momentos de reflexão, na minha vida. Ter equilíbrio, ter gratidão pelo dia, por isso aqui, hoje, por todo mundo que está por trás das câmeras aqui ajudando a gente. E tolerância nos momentos difíceis. Pô, a gente tem que ter tolerância, saber que vai passar e aguarda e daqui a pouco vai vir uma coisa boa. Então, acho que é isso. Pendurar. Você vai pendurar alguém? Ou bater o martelo? Não, vou pendurar. Vou pendurar diversas situações agora que vem acontecendo. A primeira é essa grande propagação de fake news que tem acontecido não só nos grupos do WhatsApp das famílias, dos titios, das titias, mas nas redes sociais, Instagram e Facebook. Gente, está sendo surreal essa quantidade de fake news e eu aconselho a todos vocês que querem, de fato, ter certeza de que aquela fonte é viável ou não, dá uma pesquisada, vê se aquilo que está sendo escrito ali, de fato, pode ou não acontecer. Determinadas situações de invocações de artigos constitucionais, gente, é surreal. Hoje o doutor Douglas, mas você estava falando com a gente, né? Nenhuma Constituição vai trazer um artigo que seja contra a própria Constituição. Então, assim, a gente vive num país democrático, então, independente se você tem se é de direita ou de esquerda, se o seu candidato foi eleito ou não, você não pode trazer falsas informações e propagá-las, porque isso é muito perigoso. E, além disso, sim, e o pior, né? Além de ser ruim, crime. É que pode ocasionar um crime e se qualquer coisa procura o doutor. Vai precisar de um advogado. Mas eu acho também que assim, uma das piores situações que vem acontecendo é a limitação do direito de ir e vir, a limitação do direito de ir e vir que teve no Nordeste no dia da votação. Foi muito difícil para que eles votassem e aí, numa situação, as pessoas, né,
Os bolsonaristas gostam muito de falar do Alexandre de Moraes, que ele seria tendencioso a ser contra ao Bolsonaro. Mas numa das falas sobre essa situação, se eles estavam de fato conseguindo chegar ao local de votação, foi... mas, ministro, teve alguma situação que a pessoa não conseguiu votar por causa das blitz da Polícia Rodoviária Federal? Não teve. Mas como que o senhor sabe? O diretor da Polícia Rodoviária Federal disse que não teve. Então, né? Então, assim, será que ele de fato é tão tendencioso para um lado, ou será que ele julga conforme as situações? Eu não quero entrar aqui nesse mérito mesmo, sim, mas o que eu quero dizer aqui hoje é exatamente isso. Quando a gente não concorda com uma decisão, a gente acaba tendendo a propagar decisões ou informações do outro lado. E, gente, depois da eleição tem o dia seguinte, vai ter o outro e vai ter 1º de janeiro. E a gente, como brasileiro, a gente tem que trabalhar, temos que viver a vida, vamos seguir em frente. Se você não está satisfeito, respira, levanta e vai trabalhar. É isso. Eu vou ter uma pendurada também. Então diga. Vou pendurar o chororô. Eu já tinha falado antes, né? O Bolsonaro ganhou, o presidente Bolsonaro, e foi um chororô danado de um lado. Agora o Lula vai entrar em janeiro e já tá um chororô danado do outro lado. E a gente tá 8 anos de chororô, de internet. Cara, e você falou aí, isso aí mesmo, cara. A democracia é essa. A maioria vence. Foi menos de 1%. Cara, foi muito acirrado. Foi apertado. Mas eu acho que no segundo turno, na maioria, foi bem acirrado, né? Que teve também para governador, foi tudo bem acirrado. Mas a polarização é importante. Mas isso é muito bom, isso é muito bom. Isso significa que cada vez mais as pessoas estão começando a pensar politicamente, exatamente, né? Isso é então, importante. a polarização, está polarizado? A polarização é importante. Não podemos ter somente um. Temos 2, acredito, eu já falei aqui várias vezes, poderíamos ter mais. Temos que ter Eu acho, inclusive, que o Brasil merece mais do que Lula e Bolsonaro daqui a 4 anos. Verdade. Tá? Falou Mas tudo. venceu o melhor, então eu, como brasileiro, vou torcer para dar certo. Não vou fazer igual muitas pessoas falaram, desde o primeiro dia você é oposição. Nunca vou fazer isso. Não fez isso no Bolsonaro, não vou fazer isso com o Lula. Então vamos olhar para frente. Falou tudo, Rian. A questão de o Brasil precisa de muito mais, é muito importante. Não muito mais que um... É porque, assim, acho que a gente precisa de uma política que se adeque à população de uma forma geral. Pode ser que o Lula consiga abarcar tudo isso, sim. Bolsonaro tentou, assim, não sei também se tentou, acho que não, né? Mas, assim, teve o momento dele para tentar e não fez, teve. Então, assim, o Brasil precisa de alguém que represente de fato os interesses do brasileiro e nos represente e faça... Porque nosso país tem tudo, né? Tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Tem tudo para ter um transporte público de qualidade. Sabe uma coisa que me dói? Temos riquezas minerais, né? É olhar pro lado, assim, às vezes eu tô aqui de carro... Dói olhar o BRT. Cara, isso me dá uma dor, de verdade. Eu não sei o que é isso, né? Baixada Fluminense. Sabe por que me dói? Porque é um transporte que eu vi nascer, o BRT, né? Como a gente mora lá. Isso me dói muito. A gente viu nascer, viu toda a obra, viu funcionar, viu o ar-condicionado bonitinho, tudo certinho e tá degradado. Tá sucateado. Né? Cheio. Não, não só isso. É cheio. Quando eu olho pro lado assim, eu vejo o trabalhador, olho pro relógio, tô aqui no carro tranquilo, olho pro lado assim, 10 horas da noite. Cara, o BRT, 10 horas da noite. Tá cheio. Cheio da porta não fechar. Cara, o Brasil é um país... Fazer a curva e o maluco pular, a gente tinha tudo. Japeri, mais ou menos, sempre foi assim, né? Japeri lotado. Meu sonho é ver metrô assim, tudo que é lugar. Todo lugar. Japeri, metrô, ar-condicionado pro centro. E todo mundo sentadinho aqui, ó, né? Lendo o livrinho. Eu só queria que as pessoas tivessem o mínimo. É lógico que picanha, maneiro e cerveja mas acho que mais importante do que picanha e cerveja é transporte público, educação, saúde. Isso tudo é muito mais importante do que qualquer política populista que se possa propor. Assim, você fala que vai dar um transporte público de qualidade para a pessoa ir e voltar. Você vai dar condições humanas para essa pessoa ir e voltar do trabalho, para essa pessoa, além dela ter o que comer, que é primordial, é óbvio, não estou dizendo que não é, mas eu acho que além da comida é a dignidade humana. E a dignidade humana, ela transcende o comer. É o viver, é você ter lazer, é você ter o filho não pisar no esgoto,
É o teu filho ter saneamento básico, é o teu filho ter educação, é o teu filho ter... Isso tudo. Então, assim, eu queria uma pessoa que, de fato, trouxesse isso. É lógico que não vai trazer isso da noite pro dia, mas o Brasil precisa desse cara. É muito difícil. Assim, nós tivemos presidentes, vamos ter governadores, então acho que é legal que nós pudéssemos botar a cabeça no lugar e vamos Cobrar, será que esse cara mas eu existe acho que mesmo? a gente deve cobrar sim, que as Tem que coisas cobrar, tem que sejam, cobrar. de fato, colocadas os projetos no papel, né? Vamos dizer assim. Tem que acontecer, tem que ter um projeto nacional, tem que ter tudo isso para a gente poder evoluir, senão a gente sempre vai ficar nessa briga, né? Direita, esquerda e nada... E nada acontece, não anda, né? Mantém-se. acontecer. Se mantém. Valeu, meu camarada. Gente, mas Black rapidinho. Belt! Deixa eu falar rapidinho com vocês. Hoje a entrevista foi um pouco corriqueira, né? Eu sei que a gente iniciou vários assuntos com o Dr. Douglas e a gente não conseguiu finalizar todos porque a gente tinha muitas perguntas para ele. Então, se você ficou com alguma dúvida de alguma pergunta que a gente começou e não finalizou, ou que a gente não deu tempo para ele finalizar, anota aí nos comentários que o Dr. Douglas vai voltar aqui para a parte 2, vai trazer aqui o Tribunal do Júri. Então, manda aqui embaixo. Dr. Douglas, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela Volte pela sempre. recepção. A gente vai fazer a parte 2. Se inscrevam no canal, ative o sininho, siga as nossas redes sociais, Dr. Douglas. Posso bater de novo aqui? Antes? Pode, fica à vontade. Agora o programa é seu. Muito maneiro isso aqui. Cara, sempre quis fazer isso. E, gente, um beijo. Até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. Se inscreva no canal aí. Deixa a dúvida aqui, pode deixar que eu respondo com certeza. Honorários gratuitos. Quem quiser o 2, pede também que vai ter. Com certeza eu venho, prometo. Valeu, meu irmão. Valeu. Show de bola. Monstro. Obrigado mesmo. Tamo junto, abraço. Valeu, obrigado.